Hoje um episódio super interessante, principalmente para você aí que tem algum animal de estimação ou que está pretendendo ou tem esse sonho de ser veterinário, fazer medicina veterinária. Hoje, para falar desse assunto, dessa profissão maravilhosa aqui, nós estamos recebendo esse camarada aqui, um grande amigo nosso, o Tauan Simal, né? Tauan Simal, né? Simal? Tauan Simal, ele que é veterinário, está aqui hoje aqui para falar tudo sobre essa profissão maravilhosa. Tauan, pô, muito obrigado por estar presente aqui, para passar toda a sua experiência, e seja bem-vindo aí ao Look Podcast, meu velho. Obrigado, eu que agradeço o convite, parabéns aí pela estrutura que você montou aqui, tá bem bacana, obrigado, bem legal. Singela, né? Singela, não, mas tá bem legal, e vamos aí, vamos conversar. Vamos conversar. Então, para quem não sabe, você poderia se apresentar para o pessoal que está em casa, para o pessoal saber quem é o Tauan? Esse cara é polêmico, esse cara aqui ele tem um tanto ele tem uma pitada de polêmica, né? Quem é o Tauan? Eu me chamo Tauan Simal, sou médico veterinário, formado desde 2012, né, atuante desde 2013. Fiz pós-graduação em anatomia e cirurgia, que foi o que eu trabalhei a maior parte da minha vida, com cirurgia, algo que eu gosto muito. Depois eu acabei entrando no Exército Brasileiro, onde a gente se conheceu. Né? Exatamente. Fiquei lá por 3 anos. Nesses 3 anos fiz outra pós-graduação de reprodução de cães e gatos, porque lá era um centro de reprodução, né, de cães. E eu quis me aprofundar mais no assunto. E aí, depois que eu saí do Exército, eu mudei de área novamente. Comecei a trabalhar com nutrição de cães e gatos. Então, fiz vários cursos, me aprofundei muito no assunto. Também com experiência prática, né? Porque eu tive uma cachorra que eu dava já alimentação natural para ela. Depois com o Glock, que é o cachorro que eu peguei do Exército, também dando outra modalidade, né? Que é a crua com osso. Então, também me aperfeiçoei mais usando meu próprio cachorro. E aí, comecei a trabalhar com isso também com uma certa vontade de trabalhar pela internet. Eu queria muito ter essa liberdade geográfica e com cirurgia não dá, né? Então eu falei, bom, vou aos poucos mudando de área para conseguir trabalhar usando a internet, e hoje eu trabalho pela internet com consultoria, tem um curso também que ensina as pessoas a alimentar os cães, né? Vou fazer um de gato também, tá no projeto. E é isso. E hoje estou trabalhando com isso. Pô, legal, muito legal. O Tauan, eu senti a vontade de convidá-lo para vir aqui, porque, como eu falei no início do vídeo aí, é um cara polêmico, né? Ele que é defensor aí da alimentação carnívora, não é isso? Dietas caseiras são muito positivas para os cães e gatos. Né? Certo. A questão é, ração é bom, ração é ruim? Na minha opinião, né? E eu acho que qualquer pessoa que parar para pensar e analisar vai perceber que é a realidade, ração não é bom. Ração não faz bem para a saúde do animal, né? Porque é um ultraprocessado, né? É um alimento feito na maior parte das marcas com grãos, com trigo, com milho, soja. Então não é bom para a saúde do animal, é um quebra-galho, é algo muito prático, né? Então animais de abrigo, animais que estão ali abandonados em prefeituras, em canis, pô, você vai usar ração, não tem como, né? Você dar comida para todo mundo. Pessoas de extrema baixa renda, porque existem rações muito baratas, então ela tem a sua função. Agora, a pessoa que cuida bem do animal, que compra aquelas rações caras, super premium, rações super caras. Certo. Não faz sentido ela dar ração. Não faz sentido. Ela consegue gastar a mesma coisa e até menos dando comida. E o cachorro vai ter muito mais saúde. Gastar até menos ainda. Consegue. Se você pesquisar bem os locais que você comprar, se você usar principalmente uma dieta crua com ossos, que ela acaba sendo mais barata por causa dos ossos. Os ossos são bem baratos, né? Você consegue baratear sim. Tem diversos relatos de clientes meus que estão gastando menos do que gastavam com ração. E a outra vida. O cachorro se transforma, assim, realmente com a saúde. É igual a gente. Uma pessoa que se alimenta mal, passa a se alimentar bem, com comida de verdade, com alimentos saudáveis, ela vai mudar a saúde dela, ela vai se sentir melhor em todos os aspectos. Acontece com o cachorro também. Caramba. E ó, pra você ver, eu nem fiz a pergunta, já estava até aqui, né? Eu anoto algumas perguntas aqui para eu fazer. Era a primeira pergunta antes de entrar nesse assunto específico de como que é ser um veterinário, formação, enfim. E eu já tinha colocado aqui. E eu já comecei a ficar preocupado, porque eu tenho dois cachorrinhos aqui em casa, 2 Shih Tzus, né? O Tião e o Tufão. Você acabou de conhecer. E eu dava muita ração, porque a vida inteira, confesso, eu ouvi dizer que cachorro tem que ser tratado com ração e não com outros alimentos que a gente acaba consumindo, arroz, feijão, essas carnes frituras. Algumas sim, é lógico, eu sei que não... arroz e feijão também não é interessante. Exato, mas eu sempre achei que a ração era que era só ração, e só podia dar ração. Exatamente, balanceado. Sim, eu já fui esse veterinário que falava isso. Já é mesmo? No começo da carreira? Porque a gente aprende isso na faculdade. Caramba. É engraçado, né? A gente aprende na faculdade que só pode dar ração pro cachorro.
Caramba. Eu não tive uma aula sobre alimentação natural na faculdade. Nenhuma. Você sai achando que o cachorro só pode comer ração. Isso acontece ainda hoje. Porque assim, eu sou formado desde 2012, faz muito tempo. E aí, mas eu conversei com veterinários recém-formados. Perguntei, poxa, mudou? A grade, né? Como é que é? Não, é a mesma coisa. Não tem na grade uma... Eu acho que também pela formação, eu acho que é muito amplo, né, também. Não, né? Mas... assim, eu vou mais além. Eu digo que tem um certo interesse de uma indústria que ganha muito dinheiro e que está ali inserida na faculdade, né? Porque todo congresso, toda semana acadêmica, todo curso, tudo que você vê de veterinário é patrocinado por marcas de ração, por indústria de ração. Então não é do interesse da indústria que o veterinário aprenda esse tipo de coisa. Existe isso, né? Não é teoria da conspiração, isso é real. Porque faz algum sentido o veterinário não aprender sobre isso? Não faz sentido. Por que não aprende? Não faz sentido, né? Então, é complicado. Pessoal, tô falando, esse cara aqui é polêmico. Isso não é qualquer um que vai vir aqui e num podcast e falar um negócio desse, né? A maioria das pessoas... É o que eu penso, né? Dos profissionais... Eu acredito ser verdade. Né? Olha, eu também. Pelo que você falou aí agora nessa reflexão, eu já tô aqui pensando, caramba, se não tem na grade curricular, né? Na grade da faculdade, do curso, né? Sim. É no mínimo estranho, né? É estranho. E a faculdade ela é muito voltada para tratar doença, não para prevenir. Entendi. Né? Porque quando você aprende sobre saúde, você começa a entender como prevenir doença, alimentar o animal adequadamente, ter um estilo de vida adequado, né? E você começa a perceber que quando você faz isso, ele vai ficar menos doente, ele vai apresentar menos doenças. Consequentemente, ele vai tomar menos remédio. Então também não é interessante para quem produz remédio. Né? Existe uma indústria farmacêutica também muito forte. Não é interessante que os animais tenham saúde para essa indústria. Isso também não é teoria da conspiração. Quanto mais animais doentes, mais remédios são vendidos. Consequentemente, quem produz remédio ganha mais dinheiro. Né? Então também existe um interesse dessas duas indústrias, farmacêutica e alimentícia, que essa informação não seja tão divulgada. Né? E a gente aprende isso na faculdade. Então eu saí da faculdade achando, cachorro só pode comer ração. E eu falava isso para todo mundo. Eu saía falando. Não, você deu carne pro cachorro? Brigava com a pessoa. Né? E aí depois, né, você vai estudando, vai aprendendo, principalmente graças à internet, né, que trouxe conhecimento amplo para todo mundo. Né? Antigamente a gente era... O conhecimento era muito limitado, né? Hoje com a internet você só não aprende se não quer. Essa é a verdade, né? Não tem mais desculpa para a pessoa não aprender. E aí eu fui aprendendo, fui percebendo, primeiro testei com a minha cachorra, né? Com a minha primeira cachorra, Tequila, ela já faleceu com 15 anos. Tequila. Peguei na faculdade, né? Época de faculdade. Então... primeiro mês de faculdade eu peguei ela. Eu nunca tinha tido cachorro na minha vida. 17 anos de idade, eu nunca tive cachorro. E eu era louco pro cachorro. Pô, sou veterinário. Eu via cachorro na rua, era aquela criança que falava, nossa, eu posso passar a mão? Eu ficava maluco com cachorro. E eu chorava, eu pedia cachorro. Todo aniversário, todo Natal eu pedia cachorro. E meus pais nunca me deram um cachorro. Porque solta pelo, faz sujeira, né? Eles sabem a resposta que é. E nunca me deram um cachorro. Me dava hamster, peixe, enfim. Aí, primeiro mês de faculdade, com 17 anos, eu peguei a cachorra. Eu nem perguntei, eu só peguei a cachorra. Eu fui lá na padaria que comprava pão, o cara falou, você é estudante, tem uma cachorra pra doar? Tal, peguei. Aí liguei pro meu pai, posso pegar uma cachorra? Não. Ah, tá bom, já tava em casa. Né? Aí depois um dia ele ligou, arrependido, não, pode pegar. Eu falei, já peguei, já. E aí essa cachorra depois virou a cachorra da família, meus pais roubaram ela de mim, porque choraram que queriam ficar com ela, ficou com eles. Porque você ia sair de casa? Eu me formei, voltei pra Santos, né, e aí ela foi junto, e aí todo mundo se apaixonou pela cachorra, depois eu saí da casa dos meus pais de novo, né, de Santos, e aí eles choraram que queriam a cachorra, eu falei, tá bom, aí deixei com eles. Ela se apegou muito na minha mãe também. E foi com ela que eu descobri que virou a chave, né, porque ela teve câncer com 12 anos, e aí, durante o tratamento com o oncologista sugeriu, ele falou, olha, você já pensou em dar alimentação natural? Tenho bons resultados com isso e tal. E aí eu falei, vamos, né? Vamos fazer de tudo, né? E aí eu fiz um curso para aprender, né? Como fazer dietas, tudo. Eu comecei a estudar. E aí começou a abrir a cabeça. Falei, caramba, faz sentido, né? Por que eu tô dando ração pra cachorra, meu? Aí se tu ler a composição da ração, tem milho, soja, farinha de não sei o quê. É um monte de farinha, né? É um monte de resto de produtos que não foi usado pro ser humano. Jogado ali, aí coloca um saborzinho artificial, conservante e o cachorro come. A gente que tá de fora, a gente percebe que a gente sabe só que tem conservante, fora isso. Mas assim, não é bom. Se você ler a lista de ingredientes, você vai ver que não é bom. E aí a gente trocou a dieta dela. E, pô, a cachorra tava com câncer, fazendo quimioterapia, assim, ela não tava legal. Foi só trocar a dieta que ela parece que se transformou, assim, a disposição voltou. A cachorra virou outra cachorra, assim, ela ficou muito bem, muito. Diversos sinais, assim, sabe? Ela perdeu gordura, ficou mais forte. E aí, caraca, eu falei, tava... O que eu fiz, né? 12 anos dando essa porcaria pra cachorro, eu sou veterinário, e né, fazendo tudo errado. E aí você fica
você fica meio... Você começa a se questionar, né? Exato. E aí você fala, porra, eu falei pra todo mundo dar isso aí. E aí eu fui estudar, e eu comecei a me aprofundar mais nesse assunto. E aí depois eu tive outro cachorro, né? O Glock também, que tinha problemas digestivos. E aí com ele eu introduzi uma dieta crua com osso. Com a tequila não, era uma dieta cozida. Que também é muito positiva, muito boa. E aí com o Glock eu introduzi a crua com osso e também o cachorro melhorou, ficou super bem. E aí eu falei, não, vou trabalhar com isso, porque é algo que realmente impacta a vida, sabe? E tem pouca gente falando sobre, né? Então é meio que um oceano azul. É verdade. E aí eu fui nessa área. Pra você ver a importância do vídeo que eu vi seu no Instagram, né? Porque ele o Tauan, ele é bem ativo hoje, né? No Instagram lá. Então, deu uma aumentada. E abre várias caixinhas lá pro pessoal fazer perguntas. Pô, muito legal mesmo. Parabéns pelos vídeos lá. Deve ajudar pra caramba as pessoas, porque eu tenho um feedback bem positivo. O pessoal imagino. agradece, tá sempre mandando mensagem. Porque às vezes a pessoa não tem condições financeiras ou às vezes quer uma segunda opinião e tá ali, responde direitinho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu já ia te perguntar como que surgiu essa paixão pela veterinária, né? Por querer ser veterinário. Você já respondeu aí, né? Sempre fui doido pro bicho. Não, Exato. Desde criança, assim, eu era doido. Eu era aquela criança que, em vez de ver desenho, eu ficava vendo o documentário do Animal Planet, sabe? Eu sempre gostei. E aí foi bem fácil escolher. E como é que foi na faculdade? Como que é você se formar em veterinária, em medicina veterinária, né? A palavra correta, não é isso? Medicina veterinária. Medicina veterinária. Como que é isso daí? O que na faculdade ensina? Quais as dificuldades? Fala às vezes para quem estiver assistindo a gente aí, às vezes vai querer, tá pensando em fazer medicina veterinária, ou é apaixonado já, ou tá pensando em fazer. Como que é isso aí? Como que é a formação do São veterinário? 5 anos. 5 anos. Na minha época era integral. Foi em 2012, né? Você falou? Eu me formei em 2012, né? Entrei em 2008. Não sei se mudou, se hoje existem universidades que não são mais integrais, são só meio períodos, mas enfim. É uma faculdade puxada, né? São muitos assuntos, ela é muito ampla, ela é muito generalista, né? Então você aprende desde produção animal, de bovinos, suínos, aves, desde cavalos, né, equinos, que é outra medicina completamente diferente, cães e gatos, que é outra medicina completamente diferente, inspeção, então todo frigorífico, todo abatedouro, precisa ter um veterinário lá inspecionando, né, fazendo essa questão de inspeção. Então também tem essa área, que é uma área completamente diferente. Então assim, são muitas áreas. Então você se forma bem generalista. Claro, o ideal é que desde o início você tenha um certo foco, né, o que acaba que a faculdade acaba atrapalhando um pouco nisso, porque, por exemplo, eu entrei querendo trabalhar com pequenos, com cães e gatos, até porque eu sou de Santos, não tinha contato com boi, né, com nada disso. Só que na faculdade você se empolga, você começa a ver essas fazenda e boi, e aí você começa a querer também fazer isso. E aí você meio que perde um pouco o foco, e aí você começa a ir para outras áreas. Então eu fica meio perdido. Eu fiz curso de ovinos, caprinos, disseminação em ovinos e criação, fiz vários cursos disso, que é uma área que eu gosto também. Então você tem que ter um pouco de foco, senão você acaba se perdendo. E é interessante, durante a faculdade, a pessoa fazer estágio. Então, assim, não tem esse negócio de férias. Não tem férias. Julho e dezembro e janeiro, ou então escolhe, né? Ou dezembro e janeiro, é estágio. É estágio. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com cães e gatos. Vai na sua cidade, alguma clínica bacana, e pede um estágio. E fica lá o mês inteiro trabalhando de graça, cara. É isso. Quando que o estudante já pode pedir um estágio? Desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano? Desde o primeiro ano. Tem clínica que não gosta de aluno de primeiro ano, porque às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Mas tem clínica que aceita, né? Claro, você vai fazer um trabalho ali, vai limpar, né? Tudo. Sim, o trabalho sujo. Trabalho escravo, né? O escraviário, né? Não é estagiário. Mas tudo bem, você tá ali aprendendo, você tá acompanhando o atendimento, você tá vendo o veterinário fazendo, você tá vendo a cirurgia. Então isso é importante, porque na faculdade você não sai pronto. Você não vai sair pronto para fazer uma cirurgia. Você não vai sair pronto para atender com qualidade. Então você tem que fazer estágio, tem que fazer curso por fora, tem que se dedicar. O ideal, né, é como eu falei, ter foco, escolhe uma área e vai nela. Então, e aí assim, beleza, são 5 anos, né, você falou, já pode... Então não tem, entre aspas, né, na grade curricular lá, né, na grade existe a período de férias, mas na verdade o ideal é fazer o estágio, né? Assim, a maioria tira férias, né, mas você percebe que quem é dedicado e quem se dá bem depois é a pessoa que fez muito estágio. Sai na frente. Sai na frente, sai com muito mais conhecimento, currículo, né, então... Tá. Quais as especialidades que tem dentro da veterinária? Dentro de pequenos ou da veterinária? É muito amplo. São muitas, né? É muito amplo, mas normalmente, vai resumindo. Assim, as mais comuns. As mais comuns, inspeção,
Então a pessoa vai trabalhar em frigorífico, em abatedouro, né? Trabalha com vendo? inspeção. Isso eu já não sabia. Tem muito concurso público também de inspeção, na inspeção federal, né? Tem muito concurso público disso. É uma área que paga bem. Caramba, é específico para veterinário isso daí? Específico para veterinário. Caramba. Se a pessoa gosta, né? Se ela gosta desse assunto, não era algo que eu gostava, né? Mas se a pessoa gosta, é uma área que paga muito bem. Pequenos animais, então que daí se divide em outras milhares de áreas, né? Cães, gatos, e aí tem uma especialidade, dermatologia, cirurgia, oncologia. Caramba. Isso aí é igual medicina humana hoje em dia, né? Sim. Tá bem específico. Equinos, que é uma área também completamente diferente, e animais de produção. Então o cara trabalha com bovinos, ovinos, caprinos, tem pessoas que especializam só em... Répteis também, ou não tem? Então, aí seria mais pequenos animais na área de silvestres, que é uma outra área também. Jabuti, calopsita, répteis, né? Hoje tem muita gente que tem pet, né? Desses exóticos, cobra. E tem veterinários que especializam nisso e trabalham só com Caramba, isso. Você já deve ter feito alguma cirurgia, né? Em algum animal. Eu sou cirurgião. Então, já fiz muitas. Exato. E na faculdade, qual foi o animal que você fez assim, a cirurgia de aprendizagem, assim, ou acompanhou, assim? Tá. Tiveram alguns, né? Nas aulas de técnica cirúrgica a gente fazia em coelho. Coelho? Então, eu não sei se ainda é feito hoje, mas o coelho ele era anestesiado, aí a gente fazia cirurgias, depois ele era sacrificado. Né? Não sei se faz isso hoje ainda. Mas eu fiz um curso logo que eu me formei. Sim. Ou melhor, quando eu estava no 5º ano, um curso de técnica cirúrgica. Foi ali que eu realmente desenvolvi e aprendi a fazer cirurgia, no CETAC, um lugar muito bom de cirurgia. E a gente fazia com cadáver. Então, animais que eram feito eutanásia, ou então que, enfim, morriam em clínicas, em prefeituras. Essa empresa recolhia esses animais, congelavam, e aí descongelavam, a gente já fazia as técnicas de forma rápida, né? Porque senão o tecido já começa a decompor e não fica legal. Mas é bem interessante. A técnica que eles usavam de congelamento, de descongelamento, ficava muito real. Lógico, não sangrava, mas ficava muito real. Para treinar a técnica cirúrgica é muito positivo. Então você treina no cadáver, treinava muito no cadáver. Quando você chegava no animal vivo, era tranquilo. Mesma coisa, né? Mesmo pouquinho de sangue. Sangrava, mas aí você sabe a técnica para conter o sangramento, né? A eutanásia hoje ainda é utilizada ainda? Em quais casos? Tá, a eutanásia é um tema também polêmico. É um assunto bastante polêmico. Eu considero a eutanásia um ato de alívio de sofrimento. Tá? Então, eu jamais faria eutanásia num animal que tem cura, num animal que tem salvação. Entendeu? O animal está com uma doença que dá para tratar, dá para ficar bom. Não vai fazer eutanásia no animal, né? Não faz sentido nenhum. Agora, por exemplo, a minha cachorra que teve câncer, Tequila, a gente fez eutanásia. Ela era membro da família, aquela cachorra era tratada igual uma rainha. E a gente fez eutanásia. Por quê? Que absurdo, tadinha da cachorra. Então, a cachorra, ela tava ela tava no final da vida dela. Já estava idosa? Ela estava falecendo, né? Ela não morreu necessariamente de câncer, porque ela chegou a curar o câncer, se recuperou. Porém, chegou um ponto que ela já não comia mais, ela já não andava mais, ela começou a emagrecer, começou a definhar, se urinar, ficar deitado o dia inteiro. Quer dizer, ela estava falecendo. Né? Ela ia, no máximo, viver mais uma semana, naquele estado. Entende? Entendi. Então, para que eu vou deixar o animal sofrendo, passando por aquele sofrimento, aquela situação, ali uma semana, sofrendo, se defecando, se urinando, não comendo, emagrecendo, definhando. Assim, a morte é inevitável. A cachorra está com 15 anos, está morrendo, é nítido que ela está falecendo. É uma forma de você aliviar o sofrimento. Entendi. Então você só adianta algo que já era inevitável em pouco tempo. Eu acho que a eutanásia é para isso. O animal está estado terminal ali já. Exato. Né? Ele está em estado terminal. Ele vai morrer. Você sabe que ele vai morrer, que não vai durar muito. Ele está sofrendo, ele não come, ele não anda. Ele não está vivendo, não tem qualidade de vida. Eu vou te falar, E aí é difícil. Eu imagino, no caso de vocês, que... eu não gosto nem de ficar pensando aqui. Porque é pesado, pesado. Para quem gosta. E a gente estava junto, né? A gente ficou junto dela. E foi bem difícil. Eu imagino, cara. Mas é uma decisão importante, porque eu não ia ver a cachorra definhando ali e não fazer nada, sabe? Eu vou te falar. É uma decisão pesada. É uma decisão muito pesada mesmo. Eu não sei se eu teria estômago para isso, não. Mas... Mesmo amando o bichinho, mas eu não sei se eu teria essa
essa coragem, embora... É uma coragem. Tem que ter coragem. Hein? Porque eu e realmente, eu, estando de fora, é o certo. Eu acho que é o certo. Eu acho que é o certo. Mas eu vejo algumas pessoas, principalmente quando eu atendia em clínica, né? Trabalhava em internação, tudo, que às vezes a pessoa não tem a coragem e ela tem até um pouco de egoísmo, de não querer deixar o animal partir, sabe? Então, assim, o animal já não tá vivendo, já tá numa vida ali deplorável. E a pessoa não, sabe, fica ali insistindo, fazendo cuidados paliativos para manter o animal ali, para ter... Porque ela quer o animal. Mas não tá vendo que o animal não tá legal, sabe? Às vezes... Aquilo não é vida. Pro animal ficar 1 ou 2 semanas só isso, ali. entendeu? Aquilo não é vida. Ele tá sofrendo, ele tá realmente em sofrimento. Rapaz, Então eu vejo a eutanásia assim, como um alívio de sofrimento. Nesses casos, eu acho positivo fazer. Posso te fazer uma... Eu marquei aqui umas perguntas, tá? E aí eu quero fazer um mito ou verdade contigo aqui, rapidinho, coisa rápida, né? Eu já ia perguntar se tratar o cão só com ração era bom, se era mito ou era verdade. Não é saudável. Eu entendo quem faz, porque é muito prático. Então, às vezes, a pessoa tem uma vida muito corrida, às vezes a pessoa, como eu falei, não tem condição financeira nenhuma, a pessoa de extrema pobreza, animais de abrigo, né? Eu entendo, eu compreendo você usar ração, mas não é bom para a saúde. Não dá para mentir e falar, é ótimo para a saúde, o animal vai ter plena saúde. Não vai, não é legal. Então é mito, né? Porque as pessoas dizem que as pessoas acham, bom, né? As pessoas acham mesmo, e um monte de veterinário defende, e briga, e é um absurdo. O animal que é tratado só com a ração ou com a ração, no 80% da sua alimentação com ração. O ideal é 1 vez ou 2 vezes a alimentação no dia? Tá, quando o animal come ração, não pode dar 1 vez por dia só. Não pode. Por quê? Porque a ração, ela fermenta. Errei por muito tempo, até assisti seu vídeo. Eu te fiz a pergunta sabendo, mas é para quem tá em casa, né? A ração, ela fermenta e produz gás. Então, quando você alimenta só 1 vez por dia, principalmente raças grandes, que comem muita comida de uma vez, né? O estômago pode ter uma dilatação e, inclusive, pode torcer. E o animal vem a óbito, tá? Assim, é uma situação de emergência. Tem que correr no veterinário muito rápido. Caramba. E se não correr rápido, o animal vem a óbito. Caramba. Claro, não é sempre que isso vai acontecer. Tem gente que dá comida 1 vez por dia e não acontece. Mas é um risco e eu já vi acontecer muito, tá? Isso não acontece com comida, tá? Então, ou seja, ração no mínimo 2 vezes por dia, tá? Quando é filhotinho, tem que dividir em várias vezes, porque o filhotinho come muita comida em relação ao peso, né? Porque está em crescimento. Então, você vai ter que dividir em 3, 4, 5 vezes, dependendo da idade dele. Agora, quando se trata de comida, seja ela cozida, seja ela crua, com osso, pode dar 1 vez por dia só quando o animal é adulto. Quando é filhote também tem que parcelar, porque é tanta comida que ele não consegue comer de uma vez. Então a gente parcela em 2, 3, 4 vezes, de acordo com a idade. Mas quando é adulto, existe a possibilidade de dar 1 vez. É obrigatório? Não. Mas existe essa possibilidade. Meu cachorro come 1 vez só por dia. Por quê? Facilita a minha vida. 1 vez por dia só, me preocupo com isso. Tem a questão também de que ele vai estar fazendo todo dia 24 horas de jejum. Então, ele come 1 vez por dia, ele faz 24 horas de jejum todo dia. E o jejum é interessante, o jejum é positivo para a saúde. Por quê? O sistema digestivo dele não vai ficar trabalhando o tempo todo. Né? Essa história de comer a cada 3 horas, que o pessoal fala para ser humano, não é legal também. Não é legal. O seu sistema digestivo tem que descansar. Não é normal ficar comendo o tempo todo. Né? E com os cães isso acontece também. Quando ele faz esse jejum, o sistema digestivo dele descansa, o sistema imune que está atuando ali no sistema digestivo consegue atuar em outras áreas, não fica tão, vamos dizer assim, preocupado trabalhando ali o tempo todo na digestão. Né? Para um animal que quer emagrecer, também é positivo comer 1 vez só por dia, porque o emagrecimento, apesar do que muita gente pensa, não é só calórico, não é só uma questão calórica. Vai ingerir menos caloria, vai emagrecer. Vai ingerir mais caloria, vai emagrecer. Não é só isso. Tem toda uma questão hormonal envolvida. Quando a gente se alimenta, a gente tem pico de insulina. E a insulina é um hormônio que ela é anabólico. Né? Então, ela predispõe o ganho de peso. E ela atrapalha a queima de gordura. Então, quanto mais refeições, mais picos de insulina. Então, quanto menos refeições, menos picos de insulina. Fica mais fácil do animal emagrecer comendo 1 vez por dia. Mesmo que seja a mesma quantidade dividida em 2, em 3 ou em 1. Ajuda o processo. Entendi. Tá? Caramba, eu vou te falar. A gente erra pra caramba, né, meu? Normal. A gente erra pra caramba na hora de cuidar do animalzinho. Que às vezes a gente pega o animal viu, gostou e pegou e nem pensou no trabalho que vai dar, no cuidado que tem que ter. Exato. Assim, a pessoa leva um animal para dentro de casa, que é completamente diferente do ser humano, né? Outra espécie. E às vezes a gente não para pra pensar o básico, né? Como que alimenta esse bicho? É o básico, né, meu? Como é que dá? O que esse bicho come? Por exemplo, se você comprar uma cobra, você vai ter que pesquisar o que ela come? Rato? Então, eu vou ter que comprar o rato para a cobra comer, né?
Tu tem um passarinho, você vai dar alpiste, você vai dar ali um mix de sementes e tal. O cachorro é ração, cara. A gente não para pra pensar o que ele come, o que esse bicho tem que comer, qual é a natureza dele, a biologia dele, o sistema digestivo, como é que funciona. Né? Porque só um alimento também é ruim. Um vídeo que você postou no seu Insta que também me tocou pra caramba foi um que você pegou falando sobre justamente alimentar o animal só com a ração. Que você pegou um pouco de ração e apontou assim e falou assim: imagina você comendo a sua vida inteira. Toda a refeição isso aqui, cara. Não é legal. Não é legal. É frustrante. Confesso que aí eu compartilhei com a minha esposa e falei: a gente precisa começar a melhorar a alimentação dos cachorros, né? A gente já dava algumas batata doce, alguns legumes assim, cenoura e tal, mas aquilo ali fez eu despertar pra gente começar a comprar um pouco mais de fígado, essas coisas, entendeu? E eu vou falar, eu fiquei com peso na consciência danada depois que eu vi esse vídeo seu aí, ó. Então, pra você que for acompanhar o Tauan lá, se prepara que, ó, eu vou falar. O que esse cara fala, dá pra ver que é isso mesmo, cara. Não tem como assistir seu vídeo e falar assim, ficar na dúvida. Quando você pra pensar... Exatamente. Porque quando você não recebe a informação, você tá ali no automático, você não para. É igual eu era veterinário e mandava dar ração. Agora, quando você recebe a informação, dá um clique assim, você... Caramba. Aí você começa a pensar, peraí, faz sentido, né? E aí, exatamente. Foi assim você começa a entrar no buraco do coelho, e o buraco é fundo. Né? E eu falei, nossa senhora, aí foi daí que a gente começou, a partir desse vídeo seu, partiu a mudança de hábito alimentar dos nossos pets aqui, né? Legal. Temos 2, né? O Tião e eu vou te dar acesso ao curso. Depois você vai falar sobre esse curso aí que você tá. O Tauan também você está atuando também na parte de, não só de veterinário, né? Mas também está, agora você está estudando a parte de, como é que fala? De alimentação das pessoas, né? Ser humano? Isso, eu não trabalho com isso, né? Sim. Eu estudo pra mim. Tá. Então você eu gosto para aplicar em mim. Pensei que você estava fazendo alguma... Não, para trabalhar com gente não. É para você mesmo. Então. Porque o que acontece? Isso começou também com o meu cachorro, né? Com o Glock. Eu comecei a estudar a alimentação dele, comecei a aplicar nele, o cachorro teve saúde, e aí eu comecei a entender esse termo, né, que a gente chama alimentação bioapropriada, né? Apropriada à biologia, apropriada à espécie. Né? Então, se você pensa uma vaca, ela é um ruminante, ela tem 4 estômagos, ela foi feita para comer mato. Entendi. Se você der carne para ela vai morrer. Ela vai morrer, né? A cobra, como eu falei, ela come rato, ela come presas inteiras. Né? Por quê? Porque a biologia dela foi feita para isso. O cachorro é um carnívoro oportunista, ou carnívoro facultativo. O que isso significa? Ele é um carnívoro, por natureza, mas ele é malaco. Ele consegue sobreviver com outras coisas. Ele come tubérculos, frutas, fezes, restos de comida de humano, né? Ele é um animal mais adaptado. Diferente do gato, que é um carnívoro estrito. O gato é um carnívoro estrito, ele é caçador. Ele vive à base de presas inteiras. Sim. Tanto que ração é pior para gato do que para cachorro. Tá? Prejudica muito mais gato. Eu não falo tanto de gato porque não tem tanta demanda, mas eu trabalho com gatos também. Eu atendo gatos online. Eu não tenho curso para gato, mas eu atendo gatos online e gosto muito, porque a melhora na saúde é absurda, assim. O gato se transforma muito quando ele passa a comer carnes, vísceras e principalmente ossos. E aí, estudando, né, a alimentação para o meu cachorro, alimentação bioapropriada, eu li um livro chamado Sapiens, que fala sobre a origem do ser humano. Desde quando a gente surgiu até hoje. E aí lá é bem nítido, né, que o ser humano ele é um caçador-coletor. Essa é a nossa biologia, a nossa natureza. Se você pegar uma régua, né, colocar uma régua aqui na mesa, por 29 centímetros a gente viveu como caçador-coletor. 1 centímetro a gente vive hoje, igual a gente come hoje. Então, assim, a nossa biologia foi totalmente adaptada para ser caçador-coletor. O que caçador-coletor come? Caça. Ele come carne, vísceras, né? E coleta. Então, frutas, tubérculos, cogumelos ali, o que ele conseguir coletar. Mas o foco é a caça. Se você pega qualquer tribo humana, hoje existem muito poucas, né? Mas há uns 100 anos atrás, 200 anos atrás, existem vários estudos nisso, de tribos humanas, né? Que eram tribos mesmo, que viviam igual os caçadores-coletores de antigamente. O foco deles é caça, meu. É caça, eles comem bicho. Né? E aí eu comecei a aplicar, e eu era vegetariano. Aí eu falei, caraca, tô fazendo tudo errado comigo também. Aí, o cara é vegetariano e começou... Eu fiquei 4 anos vegetariano, não recomendo. Aí eu fui estudar essa área, tudo, e aí eu comecei a acompanhar um médico, Paul Saladino, um médico americano. E ele fala de uma dieta animal-based, que é baseada em animais, com frutas, mel, derivados do leite também. E aí eu comecei a aplicar em mim. E caraca, meu,
outra vida. Se você sentiu uma Meu mudança... Deus, completamente. Tudo, assim, tudo. A minha bronquite... Eu sempre tive bronquite a vida inteira. Minha bronquite melhorou 90%. Quase 100%. Não tenho mais bronquite. E eu tomava remédio dia sim, dia não. Aquela bombinha. Parei de tomar remédio. Minha rinite melhorou, sei lá, 70%. Olha aí. Absurdo. Espinha. Caraca, eu tinha muita espinha. Minha pele virou outra pele. Eu perdi gordura, eu ganhei massa muscular. Disposição, raciocínio. Porque o nosso cérebro, ele é feito de gordura. Ele é feito de colesterol. Praticamente. Né? Certo. O nosso cérebro, ele é praticamente feito de colesterol, de gordura. E isso é muito demonizado na nutrição e na medicina, né? Colesterol faz mal, não pode comer gordura, tem que tirar a gordura da carne, não pode comer manteiga. Isso é mentira. É muito bom pra saúde comer gordura animal. E você sente isso, você sente que o seu raciocínio melhora. Seu cérebro fica mais, parece que trabalhando melhor, sabe? O que não é bom é exagero, então, na gordurinha. Não, assim, eu como bastante, viu? Como bastante gordura. Eu só como carnes gordas. O pessoal aí vai falar, não, como assim? Então, assim, aí você vai precisar... não é o nosso assunto aqui, né? Pra gente se aprofundar nisso. Sim. Mas a pessoa que tá ouvindo isso e tá achando que eu sou maluco, porra, vai... Desculpa. Poxa, vai estudar mais, vai ler sobre isso, né? Se aprofunda. Ou tem diversos médicos que falam sobre isso, né? A gordura saturada, colesterol, ele não é o causador de infarto e de entupimento de veia. Isso é mentira. O que causa isso é farinha, açúcar, álcool, sedentarismo, né? Uma pessoa que se cuida bem e come bastante gordura, ela não vai ter infarto e entupir as veias dela. Até porque a vida inteira, né? Como eu falei, na história evolutiva do ser humano, por milênios, a gente consumiu gordura animal. Você acha que a gente matava o bicho e jogava a gordura fora? A gordura é fonte de energia, pô. Né? Então, não existe isso. Verdade, não faz mal. Eu te convido a fazer esse experimento. Começa a comer carne gorda. O que acontece? Você fica sem fome. Eu faço 2 refeições por dia hoje. 2 grandes refeições. Quando você come, por exemplo, muitos ovos com manteiga ou muita carne gorda, então carne gorda mesmo, com gordura, aquilo sacia a sua fome. Por quê? Porque o seu corpo está recebendo aquilo que ele precisa. A gente precisa de proteínas e gorduras. Proteínas vão virar aminoácidos, gorduras vão virar ácidos graxos. A gente não precisa de carboidrato que vai virar açúcar. Pode comer, não é que em pouca quantidade não faz mal, mas a gente não precisa. O corpo produz glicose naturalmente. Então a gente precisa de proteínas e gorduras. Quando você come muita proteína e muita gordura, então muita carne gorda, o seu corpo, ele fala assim, caraca, tô alimentado. E você fica sem fome. Você não sente fome. Ou seja, você não tem aquela vontade de comer besteira, de comer docinho, de comer... E aí você consegue manter uma dieta muito boa, porque você não tem fome, cara. Você fica saciado o dia inteiro. Legal. Porque falta gordura. Caramba. Aquela história de arrozinho integral, feijãozinho, peitinho de frango e salada é uma desgraça, é uma mentira que contaram. Eu fiz muito tempo essa dieta. Porque você come, dá 1 hora, você tá com uma fome tremenda, aí você vai lá e come doce. Porque é o seu corpo querendo gordura. O doce tem gordura. Hidrogenada, né? Uma gordura porcaria, mas tem gordura. E o seu corpo tá pedindo tanta gordura que você vai comer bolo, você vai comer bombom. Agora, quando você consome a gordura natural, o seu corpo fica saciado. E você não tem vontade de comer gordura. Né? O nosso corpo é muito impressionante. Impressionante, né? Voltando aqui, vou voltar aqui os mitos e verdades aqui. Tá. Tratar animal de estimação igual gente, é bom ou é ruim? Eu considero maus tratos tratar o cachorro como gente, como pessoa, né? E eu não tô falando que você não pode amar o seu animal, tratar ele como membro da família, tratar ele bem, cuidar dele. Não, isso não tem nada a ver com tratar como gente. Tratar como gente é não deixar o cachorro ser cachorro, né? Porque tem pessoa hoje que não deixa o cachorro pisar na grama. Que coloca sapatinho no cachorro, que anda de carrinho de bebê, coloca chupeta, tem gente colocando chupeta no cachorro. Caramba. Roupinha, lacinho, aí mandando pro pet shop toda semana pra ficar cheirosinho, com cheirinho de perfume. Isso não é bom pro cachorro. O cachorro é um bicho que ele gosta de rolar na grama, ele gosta de rolar na carniça. Entendeu? Se você levar o seu cachorro no meio do mato e tiver um cocô de vaca, ele vai rolar no cocô de vaca. Ele gosta disso. Ele gosta, é prazeroso pra ele. Por quê? Porque ele quer ficar com aquele cheiro pra se camuflar no ambiente, ele é um caçador. Agora você vai e joga perfuminho no seu cachorro. Aquele cheiro incomoda ele. Eles têm um faro absurdamente mais forte que o nosso. Imagina aquele cheiro de perfume nele, no corpo dele. Incomoda. O cachorro não se sente bem. Então, quer dizer, você tá maltratando o cachorro pra você se sentir bem. Eu quero cheirinho de perfume no meu cachorro. Tá, mas e o cachorro? Já parou pra pensar que se ele quer cheirinho de perfume? Ele não quer. Ele quer cheirar cocô, entendeu? Isso mesmo, é verdade. Eu não tô falando que tem que deixar o cachorro cheirar cocô, não é isso. Mas não tem que cheirar perfume também, né? Então, o cachorro, ele tem que ser cachorro. Cachorro gosta de roer osso,
O cachorro gosta de rolar na grama. O cachorro gosta de cheirar o bumbum do outro cachorro. Ele gosta. É assim que ele interage. E tem gente que não deixa. Ah, o cachorro vai cheirar o bumbum. Não, e puxa. Fica com vergonha, fica às vezes, com mas nojo. Cara, deixa o cachorro, ele é um cachorro. O meu cachorro, ele lambe urina de outros cães. Então, eu passeio com ele, se uma cadela, principalmente cadela, faz um xixi, ele vai lá e começa a cheirar e começa a lamber. Tem pessoa que vê aquilo e acha um absurdo. Meu Deus, tá lambendo urina. Cara, ele não tá fazendo aquilo à toa. Aquilo é da natureza dele. Ele tá fazendo aquilo pra identificar aquela urina e ele já tá verificando qual a idade da cachorra, se ela tá no cio, se não tá. E aquilo, o cérebro dele tá trabalhando. É bom pra ele. Né? Então, assim, quando você trata o cachorro igual gente, é meu bibelozinho no colo o dia inteiro, roupinha, chupetinha, carrinho de bebê, não é legal pra saúde mental. Por isso tem tanto cachorro maluco hoje. Com ansiedade, com depressão. Então, na verdade, é um maus trato mesmo, como você maus-tratos. fala, é um maus trato, é verdade. A pessoa não tá fazendo de maldade, mas ela tá sem querer maltratando o cachorro, sem perceber, né? Entendi. Caramba, velho, vou te falar. Tô falando, esse cara aqui é polêmico, ele causa umas polêmicas aí, mas ele fala, é a realidade mesmo, não é faz verdade. sentido. Pois é. Não foi mais. Você que tá aí, quando você for seguir ele lá no Instagram, você não vai tratar o seu animal do mesmo jeito como era antes. Você já pode ter certeza que você vai mudar o modo de tratar o seu animal. E eu vou falar. Eu vou falar. Realmente, completamente. A gente analisando assim, a gente ouve, né, você falando e começa a refletir e é verdade. Aí, como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não pensei? O cachorro tomar banho toda semana. Tem gente que dá banho uma vez por semana. Não é bom. Quando você dá banho no animal, principalmente com produto, se for só com água, ok. Certo. Só com água não vai fazer mal, se você secar ele bem. O problema é quando você utiliza produto. Shampoo, condicionador, perfume. Por quê? Quando você lava o animal, esfrega ele com produto, você está tirando toda a oleosidade natural da pele. O cachorro ele não tem glândula sudorípara. O cachorro não sua. Né? Ele tem, mas em compensação, ele tem muita glândula sebácea. Ele produz sebo, né? Para proteger aquele pelo, para dar o brilho do pelo, né? Para proteger a pele. Quando você fica tirando esse sebo dele, esse óleo natural, dando banho, toda semana você vai lá e tira. Você faz com que o animal tenha que produzir cada vez mais. Caramba. Consequentemente, o animal fica cada vez mais fedido. Tá? Cachorro que toma banho toda semana é aquele cachorro que toma banho, dá 2 dias e ele começa a feder já. A pessoa já sente aquele cheiro forte. Por quê? Isso é sinal de que a pele dele não tá saudável. Não é normal o cachorro cheirar. Claro, se você encostar o nariz no cachorro, você vai sentir um cheirinho de cachorro. Normal. Certo. Agora, o cachorro exalar cheiro ruim, não é normal. É sinal que a pele dele, a saúde da pele está comprometida. E o banho toda semana faz isso. Porque você está dando produto no cachorro toda semana. Mesmo se o produto for próprio para cachorro, não importa. Não é interessante ficar lavando, esfregando o cachorro. Né? Então já vou... Quanto menos banho, melhor. Ainda economiza dinheiro. Entendeu? Tá vendo a ideia? Já vamos economizar, hein? Quanto menos banho, melhor. Tá? Quanto menos. Quando? Você dá banho quando precisar. Meu cachorro realmente rolou na carniça. Vai ter que dar banho no cachorro. Realmente precisa, faz tempo que tá empoeirado. Dá banho só com água, pô. Passa uma aguinha no cachorro, rasqueia ele, né, com aquele tirar o pelo morto. Isso aí pode fazer todo dia, não tem problema passar aquela escovinha para tirar o pelo morto. Caramba, então mais um mito e verdade aqui. Estamos por enquanto estamos aí estamos no mitos e verdades aqui. Contar uma. A castração. Tá. Mito é verdade que a castração é extremamente bom para o animal? É mito. É mito? É mito. Isso aí também a gente aprende na faculdade errado. Eu, por muito tempo, divulguei isso, né? Depois você fica até pensando se você sente mal, né? Você fala, caramba, eu falei pra... eu conheço o cachorro, tô vendo ele castrado. Eu falo, puta, eu que mandei castrar aquele cachorro. Eu que castrei, na verdade. Eu era cirurgião, né? Eu que castrei o cachorro. E, enfim, castração... Eu gosto muito de associar com o ser humano, que parece que com o ser humano a pessoa tem mais facilidade de entender, né? Imagina você pegar uma criança, um menino, e cortar os testículos dele fora. Será que esse menino vai ter saúde? Será que ele vai se desenvolver da mesma forma que ele se desenvolveria? Será que vai ser bom para a saúde dele ser castrado? Não, com certeza não. Ele não vai produzir mais testosterona. Né? E a testosterona, nos cães, no homem também, né? Ela não tem só a função de fazer ser macho, de reproduzir, de ser machão, brabão. Não. A testosterona, ela atua no corpo inteiro. Ela atua nos músculos, na questão muscular, no coração, que é um músculo, no cérebro. Ela atua no organismo inteiro. O organismo, ele precisa estar em equilíbrio.
Certo. Equilíbrio de temperatura, né? Equilíbrio de hormônios. Então, por exemplo, se a gente baixar muito a nossa temperatura, a gente morre. Se aumentar muito a temperatura, a gente morre. Os hormônios também precisam estar em equilíbrio. Quando um hormônio cai muito, por exemplo, a testosterona, se você castrar o seu cachorro macho, o corpo, ele não entende que foi castrado. Então o corpo quer produzir testosterona. O corpo fala, caramba, a testosterona tá zero, eu preciso produzir testosterona. E ele começa a produzir outros hormônios que geram o estímulo para a produção de testosterona. LH, por exemplo. Então se você aferir o LH de um cachorro castrado, vai estar lá nas alturas, vai estar absurdamente alto. Então, quer dizer, gerei um desequilíbrio. Testosterona lá embaixo, LH lá em cima, isso vai gerar problemas. Não é normal o corpo ter essa forma. Então, animais castrados, isso já é comprovado. Ele vai ter predisposição para desenvolver diversas doenças metabólicas. Diversas doenças metabólicas. Os seus são castrados, que eu vi. São castrados. Eles foram castrados com quanto tempo? Há quanto tempo? Não, eles tinham quanto tempo de vida? Um ano, acho que um ano. Tá, menos mal. Ele já tinha desenvolvido, o testículo já estava grande, ele já tinha... entrou na puberdade. Não tinha entrado. É ruim. O que acontece? Quanto antes castrar, pior. Tá? A castração em si, ela nunca vai gerar saúde para o animal. Então, assim, o animal castrado, ele tem menos saúde do que o animal que não é castrado. Ponto. Não é da natureza. Não é da natureza. Tanto fêmeas quanto machos. Caramba. E aí, quanto antes você castrar, pior. Então, se castrar a fêmea antes do primeiro cio, ou o macho antes da puberdade, pior. Porque ele não vai completar o desenvolvimento dele. Caramba. Então, você vai predispor a diversas doenças, principalmente ortopédicas. Porque ele não vai se desenvolver completamente. Quando você castra o animal antes da puberdade, por exemplo, os ossos longos, então o fêmur, por exemplo, ele fica mais comprido. Esse animal fica mais pernudo. Por quê? Porque a puberdade ela dá um sinal para o corpo, para de crescer. E aí fecha o eixo do osso, o osso para de crescer. Então, animais castrados muito jovens têm os ossos mais compridos. E isso gera desequilíbrio ali nas articulações, predispõe a fratura. Fora que o animal castrado vai ter uma massa muscular menos forte, protege menos as articulações também. Predispõe a diversos tipos de câncer, tá? Então, não é bom para a saúde. Principalmente o macho, tá? O macho, assim, não tem benefício, vamos falar a verdade, nenhum para a saúde. Nenhum. Você não vai prevenir doença nenhuma. Poxa, o pessoal fala de câncer de próstata. Não é verdade. Castrar macho aumenta a chance de câncer de próstata. Aumenta. O que diminui é a hiperplasia prostática benigna, que é um aumento natural da próstata. Todo homem e todo cachorro, quando fica idoso, a próstata aumenta. Ela aumenta de tamanho, isso é normal. Okay. Agora, talvez isso gere problemas. Nem sempre gera. Às vezes gera. Às vezes o animal tem dificuldade para defecar, começa a urinar sangue. Aí a gente vai lá e pode até tratar com finasterida ou castrar. Aí ok. Agora, é um problema natural. Então, quer dizer, você vai castrar o animal para prevenir um aumento de próstata que todo cachorro vai ter e nem sempre gera problema. Porque em macho é só isso que previne. Caramba! Em fêmeas, tem a questão da piometra, que é uma infecção de útero, que realmente você previne, porque você vai tirar o útero. Se você tirar o útero, não vai ter mais infecção de útero. E tumor de mama. Tumor de mama é bem controverso a gente bater o martelo e falar, vai prevenir tumor de mama. Por quê? Porque tem diversos tipos de tumor de mama. Então você talvez não, você vai prevenir aqueles tumores de mamas que são hormônio dependentes, que precisam de hormônio. Então, ok, então alguns tipos de tumor de mama você vai prevenir, mas outros não. E vai predispor a outros tipos de câncer, e doenças metabólicas, e obesidade. Então, no fim das contas, não compensa, não vale a pena você castrar. A não ser antes que o pessoal de ONG, né, venha me tacar pedra, se o animal tem risco de reprodução indesejada, aí castra. Entendeu? Se eu tenho uma cadelinha e ela passeia na rua sozinha todo dia, eu abro o portãozinho, tem muita gente de interior que faz isso, abre o portãozinho, a cachorrinha vai, passeia na rua, faz xixi e volta. Castra, porque ela vai se reproduzir. Aí não é interessante. Porque aí vai gerar animais vira-latas de rua, vai gerar abandono, né? A gente tem um problema no Brasil enorme com isso. Então, se tem risco de reprodução indesejada, se não é de posse responsável o animal, castra. Melhor castrar. Ou esteriliza. Também tem essa opção. Dá para só esterilizar. Em fêmeas, a gente pode tirar só o útero, permanecer os ovários. Então, ela vai continuar com os hormônios, mas não vai mais se reproduzir e não vai ter piometra. E em macho, a gente pode fazer vasectomia. Se faz. Ou seja, caso ele pule o portão e cruze com a cachorra da vizinha, não vai gerar filhote. E vai manter o cio, vai manter o normal, saúde. Com testículos, testosterona. Caramba. E a fêmea que mantém os ovários, exatamente, entra no cio normal. Você vê, a informação é... Mas é normal. E a gente não se culpe, você não sabia. Eu também não sabia, eu também mandava castrar. Pois é, então. E eu tenho certeza que alguém, certamente quando ouvirem você falando, alguém vai chegar e vai... A internet é fogo hoje, né? Alguém vai chegar e falar, não, mas tem que sim, porque... Muito, o que mais tem. Assim,
Existem os defensores da ração e os defensores da castração. Eles são vorazes, eles entram nos comentários e te xingando e falando um monte. E tudo bem, deixa lá, gera engajamento. Pois é. Tá ótimo. Mas é complicado. A pessoa não consegue pensar fora da caixa, né? Ela não consegue abrir a mente. Né? E eu não tô falando que não tem que castrar ninguém. Eu falei, se for se reproduzir, castra, pô. Se o cachorro é de rua, castra o cachorro de rua. Agora, o cachorro de apartamento, que não vai se reproduzir, não castre, pô. Ele vai ter mais saúde se você não castrar. Muito mais saúde se não castrar. Tudo bem, você vai ter que lidar com o cio. Aí entra novamente o egoísmo de não respeitar a natureza do animal. Se você comprar uma cadela ou adotar uma cadela, ela vem com o cio, tá no pacote cadela. Tá. Né? Cadela tem cio, ela vai sangrar a cada 6 meses. Você tem que lidar com isso. Se você castrar ela, eu não quero que sangre meu apartamentinho, eu vou castrar ela. Você está sendo egoísta, com todo respeito. Você está sendo egoísta. Você está pensando no seu bem-estar, não está pensando no bem-estar do animal. O macho que não é castrado, ele solta um pouquinho de esmegma, que é um líquidozinho esverdeado que sai do pênis. Vai pingar no apartamento, cara. Você vai ter que limpar. Ah, eu não quero. Então pega um cachorro de pelúcia, pô. Pega um peixe. Entendeu? Assim, tá no pacote cachorro. Né? Se você não quer o pacote cachorro completo, não tem o cachorro. Senão você não vai estar respeitando a natureza dele. Você vai estar humanizando. O maior erro das pessoas quando vai pegar um animalzinho para criar ou para cuidar ali, qual é? Acredito que é isso que você está falando aí. As pessoas... Cachorro e gato? Cachorro e gato. Maior erro? Caramba. É difícil apontar o maior, né? Talvez seja realmente humanizar. Porque humanizar entra em tudo isso, né? Você castra é humanizar. Você quer o cachorro sem cio. Você está humanizando. Você tá pensando em você. Você não deixa o cachorro ser cachorro. Não deixa o cachorro brincar. Não deixa o cachorro rolar na grama, correr. Quer dar banho sempre. Dá banho toda vez. Alimenta inadequadamente com ração. Eu acho que o erro é a falta de conhecimento. É isso. É a pessoa pegar um cachorro sem estudar o que é um cachorro. Tá. Esse é o erro. Porque se você estudar o que é um cachorro, você vai já começar... Opa, então alimenta assim, então tem que viver assim, assim, assim. Você começa a aprender. O problema é que a maioria dos veterinários fala exatamente o oposto do que eu estou falando. Esse é o problema. Então, mesmo que a pessoa busque conhecimento, às vezes ela vai cair no lugar errado, né? E aí ela vai aprender errado. Ela vai ver ali o veterinário mandando dar banho toda semana, porque ele trabalha no pet shop, né? Então, o pet shop ganha dinheiro com isso. Aí ele manda dar ração, porque também vende onde ele trabalha. Aí ele manda dar vermífugo a cada 3 meses, remedinho por carrapato a cada 4 meses. E aí a pessoa vai gastando dinheiro ali e acha que tá fazendo certo, mas não tá. Caramba. O que a pessoa que quer fazer medicina precisa saber que ninguém fala, que você hoje como veterinário fala, porra, ninguém falou isso aí pra mim enquanto eu tava fazendo o meu curso, antes de fazer, existe alguma coisa nesse sentido? Eu acho que principalmente castração e alimentação, são os 2 pontos que são muito negligenciados, que são ensinados errados, essa é a verdade, é ensinado errado. Tá em falta, né? Tá. Falta na grade. Assim, deveriam... ter pelo menos um basicão. Deveriam ensinar a verdade, pô, falar a verdade. Olha, castração é importante em muitos casos, mas vai gerar isso de malefício. A ração é importante em alguns casos? Beleza, ela entra em alguns casos. Mas se você der comida pro cachorro, vai ser melhor. E assim, o veterinário ele deveria se formar pelo menos sabendo alimentar um cachorro saudável. Ok, você fazer dieta terapêutica, né, específica para doenças, é mais complexo. Aí o cara vai aprender depois, estudando, uma pós-graduação e tal. Agora, alimentar um animal saudável deveria ser o básico. Então, por exemplo, eu tô numa clínica. Aí chega uma pessoa com um gatinho, filhotinho. Ela pegou o gatinho da ONG, adotou o gatinho. Tá aqui meu gatinho, vamos fazer as vacinas, tudo bem? Deveria ser obrigação do veterinário. Falar, olha, que legal, você adotou um gatinho. Você vai alimentar ele assim, assim, assim. Você vai dar carne para ele, vai dar víscera para ele, vai dar ossos moídos. Assim, ele é um carnívoro estrito. Não dê ração seca pro seu gato, senão ele vai desenvolver problemas urinários mais para frente, problemas renais, porque o alimento é seco, não hidrata ele. Então, isso deveria ser o básico, né? Como dar saúde pro gatinho. Mas não, a gente não aprende isso. A gente, toma aqui essa ração. Rapaz, entendeu? Realmente. E pra gato o buraco é mais embaixo ainda. Pra gato é pior que cachorro. Pior ainda? Muito pior, porque, como eu falei, o cachorro ele é um carnívoro facultativo. Ele é um carnívoro oportunista. Ele é malaco. Ele consegue sobreviver ali, até com uma dieta vegetariana. O cachorro ele não vai morrer. Ele vai ter a saúde péssima, mas ele não vai morrer. Agora o gato não. O gato é um carnívoro estrito. E aí quando você... E tem outra diferença também do gato e do cachorro. O cachorro, ele bebe água. Ele sabe beber água, né? Ele gosta de beber água. Ele tem um hábito. O gato não. O gato não sabe beber água. Ele não foi feito para beber água. Por quê? Porque ele é oriundo de regiões desérticas.
Né? O gato veio de regiões desérticas que não chove, não tem água. Você fala, pô, mas como é que ele se hidrata então? Da onde vem a água? Do alimento. Alimentação. Ele come o rato, ele come o passarinho, ele come o lagarto, ele come animais que são ricos em água. A gente é rico em água. Então, a alimentação do gato, o gato ele não bebe água, ele come água. Essa é a verdade. E aí, quando você dá um alimento seco pro seu gato, uma ração seca, você tá matando ele aos poucos. Tá com déficit de água. E ele não consegue compensar tomando. Porque ele, primeiro que não tem o hábito, ele nem bebe, ele não consegue beber direito. Você pode perguntar qualquer pessoa que tem gato, a pessoa coloca fonte e tenta estimular, o gato não quer tomar água, ele quer comer água. Aí você dá ração seca para ele. O que acontece? Qual é a maior incidência de doença de gato hoje? Trato urinário. Pedra na bexiga, obstrução, doença renal. O que gato mais tem quando fica idoso é doença renal. Por quê? Porque ele ficou desidratado a vida toda, pô. Uma hora o problema vai aparecer. Caramba, velho. Aí... Meu, muito interessante. Tô aqui, fica 1000 por hora, né? Né? É interessantíssimo. Eu gosto desse assunto. Eu fico aqui a 1000 por hora. Você começa a falar e eu começo a pensar as coisas que eu tô fazendo errado com o meu cachorro, o que eu fiz. Mas a gente vai ajustar o teu cachorro. Eu vou te dar acesso ao curso, tu vai assistir as aulas, é rapidinho. Como é que vai ter acesso a esse curso aí? Eu vou te dar de graça o acesso. É mesmo? Você vai assistir as aulas, vai aprender. Olha aí, ó. Aí sim. Você vai aprender qual o problema da ração, tem aula lá explicando da ração. Você vai aprender sobre a biologia do cachorro. É coisa rápida, papum, não é? Direto ao ponto. Sobre a biologia do seu cachorro, por que ele é um carnívoro? Porque, né? Como que ele digere o alimento, para você compreender pelo menos o básico. Certo. Quais alimentos você vai dar para o seu cachorro? Então, as carnes, as vísceras, os ossos, os tubérculos, as frutas, os vegetais. Os ovos. Tem uma aula sobre cada grupo alimentar para você compreender. Depois você vai entender quais as proporções que você vai utilizar de cada grupo. Tem uma planilha automática que você vai colocar o peso do cachorro e as proporções. Ela vai automaticamente te dar a gramatura que o seu cachorro vai comer. Quanto de carne, quanto de fígado, quanto de coração. Aí você vai comprar tudo, chegar em casa. Se você optar pela dieta cozida, vai cozinhar tudo, porcionar em potinhos, congelar e uma vez por dia você vai dar para ele. Se você optar pela dieta crua, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Você só vai comprar, porcionar e congelar. Não tem o trabalho de cozinhar. Então, eu faço pro meu cachorro a cada 30 dias. Eu tenho um freezer grande lá, eu faço a cada 30 dias. Então, quer dizer, uma vez por mês só, eu me preocupo com isso. E eu gasto em torno de 2 horas contando o tempo de mercado. E sai mais barato que ração. Sai. Se eu desse uma ração cara para ele, uma ração super cara. Tem ração barata que não dá pra bater. Sim. Tem ração aí que é porcaria demais, não tem como bater o preço. Farinha. Mas se você dá uma ração super premium pro seu cachorro, principalmente essas mais caras, essas realmente... Porque tem ração super premium que é ruim. Mas se você dá essas rações mais caras, principalmente terapêutica, intestinal, hipoalergênica, é muito caro isso. Então fica mais barato se você der uma dieta crua com ossos. E aí você vai chegar em casa, porcionar aquilo, congelar. Eu levo em torno de 1 hora para fazer isso. Chego em casa, pego uma bacia, coloco as carnes e vísceras, misturo. Outra bacia, coloco os ossos. Pego uma balança com os potinhos, peso as carnes e vísceras, peso os ossos, congelo. Rapidinho, em menos de 1 hora, eu faço 30 refeições. Quer dizer, não dá trabalho. Claro, no começo você vai ficar meio confuso, as primeiras vezes vai ser trabalhoso. Depois vira prática e fica tranquilo. Você vira amigo do açougueiro, pô. Você encomenda. Eu quero tanto. Chega lá, tá tudo embaladinho, picadinho, entendeu? O açougueiro vai te amar, você vai ser o cliente VIP dele. Pô, eu já tô gostando, esse papo aqui tá maravilhoso, que eu já vou economizar no banho dos dois cachorros. Vou ganhar o curso. Já vi pelo jeito aí, eu vou conseguir aí baratear aí a questão de alimentação do meu cachorro. E a saúde deles vai melhorar. É mesmo? Te garanto. A disposição deles vai melhorar. Eles vão perder gordura, vão ganhar massa muscular. Você vai estar prevenindo doença. É interessante. É interessante. Vai prolongar a vida, com certeza. Prolongar a vida, com certeza. Hoje Quanto tempo eles têm? 8 para 9 anos eles têm. Os dois. Eles já estão idosos, né? O ideal é começar isso desde filhotinho. Mas quando é idoso, assim, que a gente muda a dieta, a gente percebe até mais os benefícios, porque o cachorro, ele muda mesmo, sabe? Ele vira outro cachorro. Quando é filhotinho, você não percebe, porque o filhotinho já é sempre esperto, né? Mas você vai perceber mudanças mesmo, o cachorro fica melhor. É o olhar do cara veterinário, né? Quando a gente chegou aqui em casa, né? Passou ali pela sala, ele viu a rampinha lá, né? Dos cachorros. Pro sofá. Pro sofá, a gente fez uma rampinha para preservar um pouco mais a coluninha dele, né? Porque ele já estava apresentando um pouquinho assim, a gente levou lá, a veterinária falou que, olha, a coluninha dele tá tudo ok, mas é bom fazer uma rampinha. E nós fizemos, e aí o Tauan, quando entrou, ele já falou, rampinha, muito bom. Elogiei,
a gente passou pela onde o cachorro toma a aguinha dele lá. E era um bebedor de bila. Para quem não sabe, bebedor de bila é um bebedorzinho que fica suspenso. E ele tem uma esfera, né? Igual de hamster. De aço. Tem aquele biquinho assim. Isso, com o biquinho o cachorro fica lambendo a esfera e a água vai caindo. E aí? Eu já... Ele já puxou minha orelha. É negativo. Não é bom. É fiel negativo. Não é bom. Ele falou que não é, né? Não é bom. Porque o cachorro, ele toma água, a língua dele, ela faz um formato de concha. Né? Pra poder puxar. Tem uns vídeos na internet em slow motion, é bem legal de ver. Ele coloca a língua na água, aí ele faz uma concha e puxa a água. Então essa é a forma natural que ele toma água. Não é natural ele tomar naquele biquinho de gotinha em gotinha. Isso faz com que o cachorro beba menos água. Porque ele tem uma hora que ele cansa, ele fica ali lambendo, sai aquelas gotinhas, ele, tá bom já, e sai fora. Agora, se você colocar água no pote mesmo, ele vai tomar mais água. Isso é bom pra hidratação dele, tá? Então, esse biquinho, né, esse de hamster pro cachorro tomar água, não é recomendado, não recomendo. Então tem que colocar no pote mesmo. Já vamos trocar também, né? Você tá revolucionando aí, cara. E outra coisa que você vai perceber que vai mudar. Quando você parar de dar ração e dar só comida pra ele, como eu falei com os gatos, né? O alimento é úmido, o alimento hidrata. Sim. Então, seu cachorro vai tomar menos água. Muito menos água. Porque eu percebo que ele bebe bastante água, né? Bebe mais que eu, quase, pra falar a verdade. Isso não é normal. A pessoa, às vezes, fala, meu cachorro tá comendo comida e eu tô preocupado porque ele não toma mais água. Calma, teu cachorro agora ele está normal. O estado que ele estava antes, sedento, não é normal. Não é normal. Ele estava desidratado, porque ele tá comendo alimento seco. Então, quando ele come comida, ele vai tomar menos água. Bem menos. E é normal, é positivo. Você tem animais de estimação? Eu tenho o Glock, um cachorro. O Glock, só o que Glock? Eu peguei lá do batalhão. Sim. Então, já vou aproveitar então, já vou entrar nesse assunto aí, para quem está chegando aí agora, aí, o Tauan é veterinário, né, e ele também já serviu as Forças Armadas, foi onde a gente se conheceu lá. E como é que foi a sua passagem lá pelas Forças Armadas? Pode falar pra gente? Foi Você legal. desenvolveu o trabalho como veterinário lá também, né? Eu posso falar porque na época eu estava lá e eu sei disso. Mas fala pra quem tá em casa, como é que foi essa passagem pelas Forças Armadas? Foi muito interessante, foi uma experiência muito diferente, muito única, né? Inclusive foi um motivo de eu querer entrar, né? Pra ter uma experiência diferente. Eu nunca tinha tido experiência com a área militar, não tenho nenhum na família, policial, militar, nada. Nunca tive nenhum contato com isso. Mas eu achei interessante, falei, deve ser uma experiência legal, né? A formação e tal, enfim. E aí eu prestei, acabei passando, né? E fiquei lá por 3 anos. No primeiro ano eu fiz o curso de adestrador de cães de guerra, que foi muito bacana, foi quando eu conheci o Glock, né? O meu cachorro. O Glock saiu de lá, né? O que acontece... Que raça que é o Glock? Um pastor belga Malinois. Tá. Isso, é aquele cão policial que parece um pastor alemão, mas é mais magrinho, menor. Certo. Eu ia fazer esse curso, né, de adestrador de cães de guerra, e eu não tinha cachorro. E aí tinha um rapaz que ele era amigo do batalhão, que criava cães, e aí ele falou, você quer emprestado um cachorro? Tô com um cachorro lá, eu vendi a ninhada toda, ele não vendeu, ele é mais magrinho, medroso e tal. Falei, tá bom, me empresta esse cachorro. Me emprestou ele, eu fiz o curso, fiquei ali 2 meses e meio ralando com o cachorro nas costas, perdi uns 2 quilos, cara. O curso é puxado? É puxado. É muito legal, muito interessante, assim, você aprende muito sobre adestramento, né, tem a questão do vínculo com o animal, e eu fiquei 2 meses acordando e dormindo praticamente com o cachorro, o dia inteiro com o cachorro. É mesmo? A gente criou um vínculo muito forte. O cachorro se apegou muito em mim e eu me apeguei no cachorro. Esse curso aí é do quê? O curso de adestrador de cães de guerra. Adestrador de cães de guerra. Isso. O cão de guerra. Na PE. Certo. Depois você vai falar o que é esse cães de guerra aí pra quem tá em casa. Cães de guerra? Você aprende a adestrar um cachorro também com foco na área de guarda. Né? Então a gente ensina o cachorro a morder, a fazer a defesa pessoal, adestramento básico mesmo, né? De andar do lado, sentar, deitar. É um curso básico de adestramento. Certo. É isso. Quando você se forma nele, você aprende ali o basicão, o que você precisa para iniciar no mundo do adestramento. Certo. Claro que tem que depois aprofundar se você quiser ser realmente um bom adestrador. Né? Mas é muito interessante, aprende muita coisa. E aí eu peguei esse cachorro, né, fiz o curso com ele, aí no dia da formatura, né, que a gente estava se formando, esse rapaz que tinha me emprestado o cachorro, ele viu que o cachorro estava muito bem comigo ali, gostou muito de mim, e ele falou, pode pegar, fica com o cachorro, vou doar pro batalhão. Né? Mas a gente não conseguiu colocar o cachorro em carga, né, por causa de questão de pedigree, não conseguiu colocar o cachorro em carga. Em carga é quando o cachorro vira oficialmente do Estado, né? Não conseguimos colocar. E ele também não tinha vocação para trabalho. Ele era muito medroso, ainda é medroso, assim, um cachorro. Ele não foi bem socializado. Eu peguei ele já tinha 9 meses, né? E ele viveu numa chácara a vida toda, então ele não teve muita socialização com barulho, então é um cachorro medroso. Você solta uma biribinha do lado dele, ele, tadinho, se encolhe tudo. Então não tem vocação pro trabalho. Meio que um cachorro de guerra que tem medo de biribinha, não dá, né?
Você vai levar ele para farejar no batalhão, aí o pessoal dando tiro no batalhão, ele não vai trabalhar, né? Então, não tinha como trabalhar, enfim, ele acabou virando meu mesmo, né? Eu adotei para mim, aí quando eu saí do batalhão depois de 2 anos, levei ele. E outra experiência interessante também do Exército, eu fui para missão em Roraima, na Operação Acolhida. Você chegou aí? Cheguei aí também. Interessante, também, né? Bem legal. Bem puxado também, né? Você fica num local lá completamente estranho, dormindo mal, comendo mal, 2 meses e meio. Mas foi interessante. Mas que lugar de Roraima lá que você ficou? Boa Vista. Boa Vista mesmo? Ah, tá. E foi bem engrandecedor, né? Você tá lá ajudando as pessoas, né? Aquelas pessoas que estão saindo da Venezuela. Foi interessante, uma experiência. Qual que era seu trabalho lá? O que você fazia exatamente? Então, eu não fui como veterinário. Eles foi. me encaixaram lá, eles estavam precisando de um tenente, e como eu tinha sido voluntário, eles me puxaram e me então colocaram lá. Não tem vínculo com a Não questão teve. veterinária. Tinha veterinário lá, né? Mas eu não fui como veterinário. Eu fui na área de educação, nada a ver, né? Tá. Era função de tenente. Entendi. É isso. Que, pra quem não sabe, tenente faz de tudo. Né? Entendi. Igual sargento também. É, isso. E foi isso. Fiquei 3 anos no Exército, foi bem interessante, uma experiência muito boa. Gostou? Sim, gostei. Indicaria para quem está começando, para o jovem que está pensando? Claro, acho que toda experiência é válida. Né? Toda experiência é válida. Mas aí chegou no momento já que eu já não estava mais tão feliz. Assim, eu percebi que ia ficar muito repetitivo, né? Sempre aquela mesma rotina. Eu percebi que talvez não tinha nada mais para eu, não sei, crescer e aprender. Eu já tinha aprendido o que eu tinha que aprender. Eu já tinha vivido a experiência e eu senti que estava na hora de eu partir para outra experiência. Porque 3 anos nas Forças Armadas é uma experiência... É intenso, né? É intenso. Você aprende muita coisa, bacana, em pouco tempo. Né? Eu também, sinceramente, eu não gostava de morar em Osasco. Não gostava. Não vamos falar mal de Osasco. Não tô falando mal, é o meu estilo, né? Hoje eu moro no interior, eu moro numa casa com um quintal enorme, no meio do mato. Eu gosto de sossego, eu não gosto de barulho. Eu morava num lugar, buzina, moto passando. Pesou, qualidade de vida pra mim é importante. E aí eu queria voltar a morar no sossego, falei, não, vamos sair. E aí você resolveu sair e hoje você abriu sua clínica não. Ou você atende aonde? Hoje eu trabalho quase que exclusivamente online, com atendimento online, com consulta online, principalmente focado em promoção de saúde, né, onde eu ensino a pessoa a fazer dieta, também estilo de vida, falo de vacinação, que também é um assunto polêmico, vermifugação, enfim, uma consulta mesmo online, e também atendo em algumas clínicas ali de Jundiaí, também com nutrição, com consulta e com cirurgia, né? Ainda faço de vez em quando. Animais exóticos, assim, qual o animal mais exótico que você trabalhou, assim? Você ou fez uma cirurgia, ou... Jabuti. Jabuti? É um animal que eu amo, eu tenho 2. É mesmo? Eu gosto muito de jabuti. Tem nome os jabuti? Tem, é o Johnny e a jabuticaba. Ah, bom. Johnny e a jabuticaba. É um casal. Você vê como o cara vai ficando mais velho, já vai mudando, né? Começou com tequila... Agora já jabuticaba. O Johnny, ele já veio com o nome de João. Aí eu mudei pra Johnny. Johnny. E a jabuticaba eu peguei ela faz pouco tempo. Encontrei ela largada num parque. E aí foi uma seguidora que deu a sugestão do nome, eu gostei. Ficou jabuticaba. Eu sempre gostei muito de jabuti. Quando eu era criança, como eu falei, meus pais me davam um cachorro, né? Aí eles me deram um jabuti. Eu tinha um jabuti quando eu era criança. E eu era completamente apaixonado naquele bicho. Completamente, assim. Eu era louco por aquele bicho. E aí eu criei... Sabe quando você cria um amor, um vínculo com esse animal? Se eu vejo um jabuti sofrendo, eu sofro junto, sabe? Eu tenho vontade de salvar aquele bicho. Tá. Eu tenho um negócio forte com o jabuti. Porque eu era criança, né? E aí eu tenho esses 2 jabutis. E eu já operei jabuti. Um jabuti macho que tava com prolapso peniano. Aí teve que amputar o pênis, Vixe, caramba. Foi já animal exótico. Eu já operei também twister, né? Que é o rato, aquele rato mesmo, ratazana. Mas aí é mais parecido com gato e cachorro, né? É um mamífero, é como se fosse um pequeno cachorro, né? Uma cirurgia pequena, mas é mais semelhante. Agora, de diferente mesmo foi o jabuti. E a alimentação desses animais, assim, eles também... Existe alguma ração ou não? Jabuti? Existe ração no mercado, mas também não recomendo. A não ser que você não tenha ideia de como alimentar. A ração é para isso, é um quebra-galho. Eu não sei o que fazer, dá ração. Peguei agora, achei aqui na beira da estrada, ia ser atropelado, eu peguei, vou dar uma raçãozinha. Porque é melhor dar ração do que dar também uma dieta totalmente inadequada. Entendi. Eu vou dar fubá e cenoura pro cachorro. Não, seu cachorro vai desenvolver um monte de deficiência nutricional. Eu vou dar franguinho, arroz e cenoura. Não, tá faltando coisa aí. Então, às vezes, a ração é melhor do que dar errado. Tá? Então, pro jabuti é a mesma coisa. Não sabe o que fazer, compra a raçãozinha para ele. Mas o jabuti é um onívoro. Acho que 80% da dieta dele é em folhas,
Com isso eu não me preocupo, porque eu tenho um quintal bem grande com bastante mato, então ele come as folhagens ali naturais. Uns 10%, talvez, 15% de frutas. Então, de vez em quando eu jogo umas frutas lá para eles. Também eles comem o que cai do quintal. E 5% de proteína animal. Né? Ele é um onívoro, ele precisa de proteína animal também. Normalmente, em natureza, ele come de animal morto. Então, sei lá, tem um passarinho morto no chão, ele vai lá e come aquela carne já podre mesmo. O jabuti, ele come fezes, ele come de tudo. Não tem frescura. Inclusive, cocô do cachorro, às vezes tá no quintal, ele come. Caramba. Não tem o que fazer. E pra ele é até bom. Faz parte da dieta dele. E aí, é isso. Eu dou de vez em quando uma carne moída, uma víscera pra ele. Pra eles, né? Nas rações, eu que tenho 2 cachorrinhos aqui, às vezes eu acabo misturando algumas coisas assim. É bom misturar algum legume na ração? Tá. Ou até mesmo fruta? Tá, pergunta interessante. É interessante misturar alimentos frescos e saudáveis e naturais na ração. Você vai estar enriquecendo a ração, porque, consequentemente, se você colocar comida, você vai colocar menos ração. Né? Isso. 2 corpos não habitam o mesmo local, né? Então, se você der comida junto com a ração, você vai estar, consequentemente, dando menos ração, o que é positivo. Exatamente. Né? Depois que eu vi seu vídeo lá no Instagram, eu já comecei a diminuir. Falei, para diminuir a ração, eu vou ter que suplementar com mais alguma coisa. Aí agora, o que colocar? Né? Tubérculos, frutas, vegetais, fazem mal para o animal? Em excesso, não. Mas, como você já está dando ração, que é um alimento que tem muito carboidrato, tem um teor de carboidrato muito alto, porque um carnívoro precisa, quando você coloca, por exemplo, uma banana, então vou dar uma banana junto com a ração, você está diminuindo a quantidade de proteína e aumentando a quantidade de carboidrato. Entendeu? Então, quer dizer, tá ficando mais carboidrato ainda. A banana é legal, tem pontos positivos, mas você tá aumentando a quantidade de carboidrato, porque a ração já tem muito. Ou seja, para misturar na ração, eu recomendo proteína animal. Carnes, vísceras e 3 vezes por semana no máximo, porque senão fica muito cálcio, ossos. Ossos também. Então, um pouquinho de carne, pode ser crua, pode ser levemente cozida. As pessoas dizem que os cachorros não podem comer osso, porque fica com medo de se engasgar, vai morrer, vai se engasgar, vai morrer. É mito ou verdade isso daí? Então, por isso que a gente vê aí na natureza, né, lobo, leão, se engasgando e morrendo com os ossos que eles comem. Eu particularmente não vi nenhum. O perigo dos ossos, isso é parcialmente verdade. Os ossos, eles são perigosos quando são cozidos. Tá? O osso cozido, realmente, a estrutura molecular do colágeno é alterada e aí ele quebra em lasca. E ele também fica difícil de digestão. Então não é também sempre. Tem gente que dá osso cozido e não acontece nada. Mas não recomendo que dê osso cozido, não é interessante, porque aumenta muito a chance de realmente perfurar o esôfago, perfurar o estômago, porque ele quebra em lasca. Isso não acontece com o osso cru. Todo carnívoro come o osso cru. Né? O cachorro, por exemplo, ele vai bater um coelho. Ele não vai separar a carninha, ele vai comer, vai mastigar o osso do coelho e vai engolir o osso do coelho, vai absorver aquele osso, o cálcio e os minerais, todos ali. Então o osso é inclusive muito saudável para o cachorro, muito interessante. Mas tem que ser cru, obrigatoriamente cru. Tá. Então foi lá, fez o cozimento do osso, já corre o risco Exatamente. da lasca. Essa lenda surgiu por causa disso, porque as pessoas estavam lá, fez um churrasquinho, fez uma galinhada, né, cozia o osso, comeu o frango, aí dava aquele osso cozido pro cachorro. Aí dava problema. Aí virou, ai meu Deus, não pode, porque tá vendo? Mas é porque foi cozido. É verdade. Tá ali no churrasco, né? Exato. Tá ali no churrasco. Não dê pro cachorro osso cozido, em hipótese alguma. Tá. Caramba. Bom, eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram e nós estamos aqui com algumas pessoas mandaram aqui algumas perguntas. Posso fazer para você? Claro. Então vamos lá, então. Vou verificar aqui, ó. Eu vou falar o nome das pessoas, não sei nem se eu deveria falar o nome delas, mas eu vou falar, né? Tem que falar, a pessoa perguntou, expõe ela também. Vai me expor aqui para responder? Eu tenho que saber para quem que eu estou respondendo. Aqui a Paula.cerqueira 9 perguntou assim, qual o caso mais curioso ou marcante que ele já atendeu na carreira? Assim? Paula, tá. Paula, bom, tem um caso que eu não me esqueço, que foi uma cadelinha, foi em São João da Boa Vista. Eu trabalhava lá em São João da Boa Vista como cirurgião. Não vou lembrar o nome da cachorra, que eu sou muito ruim de nome. Mas ela chegou com uma fístula aqui, assim, saindo pra fora do corpinho dela, drenando pus. No ultrassom tinha uma massa grande e amorfa, não dava pra ver nada no ultrassom, porque tinha algo grande lá dentro. Então, vamos abrir. Vamos ver o que tem. Tem que abrir. Vamos abrir. E aí abriu, ela tava com um rim, que na hora, eu até demorei para perceber que aquilo era um rim, tava absurdamente aumentado, um rim enorme,
cheio de pus dentro, né? E por quê? Foi um erro cirúrgico, né? A cadela foi castrada, então, além dos benefícios da castração, existem também riscos cirúrgicos envolvidos, de anestesia e tudo mais. A cachorra foi castrada, durante a cirurgia, quando a pessoa foi ligar a artéria ovariana, ela acabou ligando junto o ureter. O ureter é o tubinho que leva a urina do rim até a bexiga, né? Ou seja, esse rim começou a acumular urina, porque não parou de drenar. E aí gerou pus, e aí começou até a drenar para fora. Olha que loucura, começou a drenar para fora do corpo, de tão absurdo que estava aquilo. Senhora. Enfim, a gente foi uma cirurgia que durou 4 horas. A gente tirou o rim inteiro daquele animal, foi bem cuidadoso, bem difícil, estava tudo aderido, cheio de pus na cavidade abdominal. Foi uma loucura. E foi marcante, primeiro porque foi uma cirurgia bem difícil, né? Tava tudo bem, não tinha anatomia ali, né? Tava bem complicado, mas deu tudo certo, conseguimos tirar o rim inteiro, resolver o problema. Na hora que eu tava fechando a musculatura, a cadela parou. Parou de respirar, o coração parou, a anestesista parou. E, nossa, cara, aquilo me deu uma frustração. 4 horas de cirurgia. Tinha resolvido o problema, eu olhei aquilo e falei, nossa, minha cadela parou. Aí o meu auxiliar, o Harry, meu amigo, já começou a fazer uma massagem muito bem feita, a anestesista, já fazendo os fármacos, tudo. O cachorro voltou. Voltou, fecha, voltou. Nossa. Caraca, e aí ela parava e voltava. Caramba. E aí eu consegui fechar rapidinho e a cachorra voltou e viveu, cara. E por isso que marcou, porque ela parou na hora e ficou um tempão parada. Demorou pra voltar, eu achei que ela ia morrer. E fora a complexidade da cirurgia, teve essa questão da cachorra ter parado e voltado, e aí que me marcou. E foi muito legal, depois ela ficou ótima, sabe? Nossa senhora. Muito legal. Nossa, só falando aqui já dá uma aflição, imagina na hora assim, imagina. Mas dá uma frustração a hora que a cachorra parou. Caramba, então... Pô, tá respondido aí, ó, pra Paula aí. Vamos lá, pra mais uma. Cris aqui, ó, .souza.pm. Qual a melhor alimentação para um pitbull? A mesma que para qualquer cachorro. Cachorro é cachorro, né? As pessoas têm muito isso também. Independente de tamanho? Exatamente, de tamanho, independente de raça. Mas eu tenho um pincher miniatura, pode comer carne? Ele é um carnívoro igualzinho ao pitbull. A diferença é o tamanho. Só isso que muda. Só muda o tamanho, tá? O cachorro é o mesmo bicho, tá? Então, o ideal é comida de verdade. Se você optar por uma dieta cozida, tubérculos, vegetais, carnes, vísceras, ovos. Se você optar por uma dieta crua, carnes, vísceras, ossos e talvez vegetais, opcionalmente vegetais. Claro que aí tem que adaptar para o tamanho, né? Um pitbull consegue comer qualquer osso. Você pode dar um frango inteiro para um pitbull, né? Agora, se eu tenho um pincher, você vai ter que picar os ossos. Se você der um pé de galinha inteiro para um pincher, talvez ele tenha dificuldade. Normalmente consegue, tá? Entendi. Mas talvez ele tenha dificuldade. Então talvez tenha que picar. E aí você vai adaptando para o tamanho do animal. Mas a dieta... Como é que é o nome dela? Cris, a dieta ideal para o seu cachorro é comida de verdade, tá? Você vai ter que escolher uma das modalidades, ou a cozida ou a crua, e seguir por esse caminho e dar comida de verdade para ele, tá? É isso que ele precisa comer, como qualquer cachorro. Qualquer coisa, tenta lá o curso lá. Eu tenho um curso chamado MAC, Manual de Alimentação Carnívora para Cães. Menos de R$30 por mês, você compra, é barato. Você vai ter aulas ali sobre tudo que você precisa saber para alimentar o seu cachorro. Você vai aprender a alimentar o seu cachorro, você vai ter autonomia, tá? Isso se for um cachorro saudável ou com algum problema gastrointestinal, o manual se aplica bem. Se você tiver um animal com uma doença muito específica, por exemplo, uma doença renal crônica, aí precisa de uma dieta específica, tá? Aí realmente precisa ser a consulta, não dá para seguir pelo que eu ensino no manual. Entendi. Então vamos lá para mais uma pergunta aqui. O Mac_Marcos_77 perguntou aqui: é saudável o osso triturado com pé de galinha e pescoço para cães de pequeno porte? Se for cru, sim, e de acordo com a quantidade, tá? Se você dá ração para o seu cachorro, eu não recomendo que você dê muito osso à parte, né? Então, como eu tinha falado, eu quero misturar comida com a ração. Carnes, vísceras e ossos, no máximo 3 vezes por semana. Por quê? Porque a ração já tem muito cálcio suplementado. Então, se você der ração e colocar osso todo dia na ração, é muito cálcio em excesso, tá? Mas sim, é saudável. Se você tem um cachorrinho pequeno, ossos moídos são uma boa opção. O ruim do osso moído é que ele não vai limpar os dentes, tá? Isso aí eu também acabei não falando. Quando o cachorro ingere ossos, por exemplo, você vai dar um pé de frango pro seu pitbull. Eu ia falar sobre isso. Ao comer os ossos, ele está automaticamente limpando os dentes, limpando o tártaro. Então, o cachorro que come osso cru todo dia não tem tártaro, não desenvolve tártaro. E se o cachorro
cachorro já tem tártaro e passa a consumir ossos, na maioria das vezes o dente fica limpinho. Ele vai se limpando com o passar do tempo e fica limpinho. O osso moído acaba não fazendo isso, né? Então, agora, se o cachorro às vezes não tem dente, tem alguma dificuldade para consumir o osso, tem que ser moído. Se o cachorro é muito pequenininho, pode começar com o osso moído e depois você vai deixando um pouco o osso cada vez maior. Não subestime o seu cachorro pequeno, tá? Chihuahua, Pinscher, Spitz alemão, eles conseguem consumir ossos com facilidade. Cachorros braquicefálicos, Shih Tzu, Pug, tem um pouco de dificuldade porque eles têm aquele focinho que não é normal, né? Aquele focinho é uma anomalia, né? Uma doença. Então eles podem ser que tenham mais dificuldade, mas conseguem também. Tenho diversos clientes Pug que comem o osso inteiro. Dá uma asa de frango, o cachorro come inteiro. Então não subestime seu cachorrinho pequeno. Dê um osso grande. Se ele não conseguir, aí você pica ou moe. Eu já subestimei o meu, cara. É fogo. Tô a 1000 por hora aqui, pessoal. Fiz muita coisa errada com meus bichinhos aqui. Ai. Complicado. Aí a Dai vai assistir esse episódio aqui, ela vai falar, tá vendo? Olha aí. Não é errado se você não sabe que é errado. Você fez o que você achava que era certo. Né? A gente fica com... Agora, depois que você aprende, você tá ouvindo aí, se continuar fazendo aí, tá errado. Tá errado. Ó, mais uma pergunta aqui, ó. O Marcelo Santos, 1129. Ele pergunta aqui, ó, o que você acha de adestramento para cães que são antissociais? A eutanásia, neste caso, eutanásia ou adestrar? Tá, eu não recomendo eutanásia porque o cachorro é antissocial, né? Um cachorro saudável que é antissocial. Ele escreveu aqui que o cachorro já matou alguém. Tá. Não sei, não pode falar essas palavras, né? No YouTube não gosta. Né? Eu acho que não. Coloca o pi, então, depois. Bom, eu não trabalho com adestramento, né? Não tenho experiência em trabalhar com isso, sei o básico, então é difícil eu opinar. Mas eu não sou a favor de eutanasiar um cachorro porque ele cometeu um ato desse. Porque o cachorro provavelmente não teve culpa, né? O culpado provavelmente foi a pessoa que não soube criar o cachorro, que às vezes não soube interpretar os sinais, o cachorro ali tá dando sinal que não tá gostando, sai fora, o cara continua insistindo na interação, às vezes acontece isso, a pessoa não sabe interpretar. Então, o adestramento é essencial para qualquer cachorro. Então, se você adquirir um cachorro, você tem que adestrar ele, pelo menos o básico, né? Você tem que dar educação para ele, né? Para ele ter um cachorro sociável, você tem que socializar o seu cachorro, para ele não ser um cachorro que tem medo ou raiva de outras pessoas, de outros animais. Então, isso é o básico, precisa ser feito. Agora, se vai eutanasiar um animal que cometeu um delito desse aí, eu não tenho como opinar que eu não trabalho nessa área. Acho que não. Na minha opinião, não. Também não acho positivo. Entendo que não. Também entendo eu acho que a culpa tá no animal. Exato. Você pode tentar doar para alguém que trabalhe com isso, que vai conseguir resgatar o animal. Eu não sei. É que também é complicado julgar, porque imagina, você tem um animal desse, você tem criança em casa e ele fez isso aí com o vizinho. Aí você vai continuar a deixar um cachorro desse com o teu filho? É complicado. Você vai. E aí quem vai pegar esse cachorro? Tu vai doar para quem? É complicado. Então é uma situação muito delicada. Não dá pra gente também, né? Eu nunca passei por isso, não trabalho com isso, prefiro não. Aqui, mais uma pergunta aqui. Existe cachorro com ancoloide? Se sim, como tratar? Eu não entendi. Se existe cachorro ancoloide. O que é isso? Ancoloide. Não sei, eu achei até que... também... Ancoloide? Não sei o que é ancoloide, não. Se sim, como tratar? Ancoloide? Peraí, vamos ver o que é isso. Ancoloide? É bem específica essa pergunta, né? Ancoloide. Ou ele escreveu errado. Ele escreveu errado. Ele escreveu errado. Então, mas tá aqui. Não existe isso. Marcelo. Ancoloide. Marcelo, não entendi o que você quis dizer com ancoloide. Então, mande sua pergunta novamente. Essa vai ficar... vai ficar sem resposta. Vai ficar sem resposta aí. Então tá bom. Então essa aqui, só selecionei algumas aqui, tiveram mais aqui, mas... Se quiser fazer mais aí... Não, mas vamos tocar, senão nós já estamos com bastante tempo, já estamos com 1h15 aqui, daqui a pouco tá... Deixa eu ir na minha colinha aqui. Quer tomar uma água? Aproveita para tomar uma água. Aceita um salgadinho? Não quero, não come? Não como, Doritos. Você é saudável, né? Agora tá nessa Eu tô em jejum. Né? Eu jantei ontem e não comi nada hoje ainda. É mesmo? Isso é bom? Deve ser, né? É ótimo. Meu corpo tá queimando gordura. E o seu raciocínio funciona melhor também quando você tá sem... Quando você não está no processo digestivo, né? O seu corpo consegue focar em outras coisas. Então o seu cérebro funciona melhor também.
Tá. Então vamos lá, então vamos aproveitar aí a tomar uma aguinha, né? E eu já vou te perguntar, aproveitar e tomar uma água aqui. Isso acontece comigo aqui com dos meus dois cães aqui que eu tenho em casa, né? Os dois pets. Por que eles lambem tanto a pata, assim? O que está associado a isso? A ficar lambendo o tempo todo a pata? Tá. Ou o tempo todo não, mas normalmente ele está ali lambendo a pata. Tem várias causas, né, que podem causar lambedura. Normalmente, a principal causa é a ansiedade. Ansiedade. Eles passeiam Passeio. todo dia, põe na Todo coleirinha, dia, sai pra passear. Mesmo horário. Ótimo. Passear é muito importante, né, para você dar qualidade de vida pro animal, distrair ele, não ficar menos ansioso, né. Mas normalmente o animal, quando ele tá entediado, ele fica sem ter o que fazer, ele acaba descontando isso em lambedura de pata, que pode gerar um problema, pode começar a dar até ferida. Né? Então, normalmente é isso. Mas existem também questões dermatológicas, né? Pode ser que ele não esteja com tanta saúde da pele, e com a alimentação a gente melhora muito isso, tá? Melhora bastante, coceira, problema de pele, porque você vai estar nutrindo mais o corpo, a pele vai estar recebendo mais proteína, vai estar mais bem nutrida e o animal fica com a barreira cutânea melhor, enfim, desenvolve menos dermatite. Mas normalmente é ansiedade, tá? Quando a gente melhora a alimentação, melhora bastante, mas o que mais melhora é realmente dar qualidade de vida pro animal. Então, passear mais, dar mais brinquedo para ele roer. Então, por exemplo, você pode comprar um fêmur, vai no açougue, dependendo do açougue, dá até de graça. Pede um fêmur serrado no meio, tá? Aí você vai dar uma metade para cada cachorro. Certo. Ele vai ficar maluco. Ele vai ficar roendo aquilo, comendo tendão e roendo o osso. Ele vai ficar tão distraído com aquilo, por horas, que ele não vai nem lembrar de lamber a pata. Tá? E aí isso também gera um relaxamento mental. Depois de noite ele vai estar mais tranquilão e vai lamber menos a pata. Então, qualidade de vida. O cachorro ele precisa ter o que fazer. Se ele ficar entediado, ele vai lamber a pata. Não tem o que fazer. Né? Então dá coisa para ele fazer. Roer, passear, brincar. Isso vai tudo melhorar. E a alimentação melhora também a qualidade da saúde da pele, o que diminui as lambeduras. Eu tô anotando aqui, né? Você viu que eu tô anotando aqui. Eu não sou bobo, né? Pô, não sou bobo, né? Ó, uma consulta grátis dessa aqui, pessoal, para vocês. Ó. Não é em qualquer lugar não, hein, pessoal? Então, porque os nossos, eles fazem muito isso aí. E o osso sempre foi uma parada que a gente sempre abominou, assim, não, é perigoso, o osso é perigoso, né? E não tinha pensado nisso, num osso grande. Nem sequer Exatamente. Isso, um osso bem grande a ponto de ele não consegue fragmentar, engolir, para se engasgar. São os ossos recreativos que a gente chama. É um osso que é maior que a cabeça do cachorro. Esse é o ponto. É maior que a cabeça do cachorro, ele não vai engolir. Aí ele vai ficar só roendo ali, se distraindo. Também, né? Se parar pra pensar, é engraçado, né? A gente tem medo de dar osso pro cachorro. Cara, tudo que remete cachorro é de osso. Todo desenho animado, o cachorro tá com o que na boca? Verdade, com osso. Aí a caminha é em formato de osso. Tudo tem um desenho do osso. E o osso não pode dar pro cachorro. A felicidade do bicho. É a felicidade, cara. O cachorro adora osso. Porque assim, para pra pensar. Novamente, para pra pensar. O cachorro, ele é um lobo que se adaptou para viver com o ser humano. Né? O cachorro ele é uma subespécie do lobo cinzento. Certo. O lobo cinzento é Canis lupus, o cachorro é Canis lupus familiaris. Então ele é da mesma espécie do lobo, só que ele é uma subespécie diferente. Certo. Então ele veio do lobo. Ele se adaptou para viver com o homem. Então ele é um lobo que vive com o homem, comendo o resto de comida do homem. Qual que é o principal resto de comida de um caçador? É osso, caramba. A gente abatia, por exemplo, um mamute. Um animal que a gente foi um dos responsáveis por extinguir ele. Abatia um mamute. Comia ali a carne. Cara, o cachorro ficava ali roendo o osso, pegando o restinho de carninha e roendo o osso e comendo o osso. Quer dizer, ele sobreviveu. Ele chegou aqui até hoje por causa do osso. E a gente não dá osso pra ele. É verdade. Esse estigma aí eu vou te falar. Tá mudando meu modo de pensar, hein, cara. Pô, tá mudando, não, já mudou, né? Mudou. Quando eu comecei a te acompanhar no Instagram, já tinha mudado. Que bom, cara. Eu fico feliz. É esse o objetivo. Né? Claro, além de ter ali no trabalho uma fonte de renda, né? Eu gosto desse feedback que a pessoa fala, caramba, por causa de você, eu parei pra pensar e mudei a comida do cachorro. Aí a pessoa agradece, fala assim, nossa, obrigado. Foi por sua causa que eu fiz isso. Eu falo, caramba, que legal, né? Quer dizer que o trabalho tá tendo um resultado positivo. Até coceiras, assim, né? Dependendo da alimentação, diminui pra cá. Absurdo. Não, coceira melhora absurdamente. Tem cachorro que não melhora 100%, porque às vezes a causa é outra. Mas, cara, no mínimo 80% a coceira melhora. Entendi. Tem cachorro que cura, que para de se coçar quando troca a dieta. Agora, tem cachorro que não melhora tudo, mas vai ter melhora. Melhora vai ter.
Porque ele vai estar mais bem nutrido. A pele, a barreira cutânea vai estar mais bem nutrida, vai estar mais forte. O cachorro fica com mais saúde. Porque o que acontece? Quando o organismo tá com, por exemplo, falta de proteína, falta de vitaminas, falta de minerais, tá desnutrido e a ração causa isso, qual que é o primeiro órgão que vai sofrer? É a pele. Porque ela não é, vamos dizer assim, essencial à vida. Né? O corpo não vai deixar de mandar nutriente pro cérebro, pro coração, pro rim, mas ele deixa de mandar nutriente pra pele. Então a pele é a primeira coisa que sofre. E também ela é visível, né? A gente vê. Você não tá vendo o fígado do seu cachorro inflamado. Você não tá vendo. Você tá vendo a pele inflamada. Então a pele tá ali, inflamada, com coceira, dermatite. O restante do corpo também tá. Mas a pele que sofre mais. Primeiro porque ela não é um órgão tão vital. Então o corpo deixa ela de segundo plano, né? E segundo porque ela é visível, você tá vendo. Então quer dizer, o que tá acontecendo em volta tá acontecendo dentro. Aí você não tá vendo. É verdade. Caramba. E a nutrição é tudo, cara. É o combustível. A gente é o que a gente come, literalmente, porque as nossas células elas estão sendo renovadas diariamente. A nossa pele tem célula morrendo e célula sendo produzida. Célula morrendo e célula sendo produzida. Né? Essa célula que está sendo produzida do quê? Do alimento, pô. O combustível. A gente come, se a gente não comer, a gente vai morrer, a gente para de produzir célula. Então o que você está comendo, o que o seu cachorro está comendo, tá literalmente produzindo o que ele é. As células dele estão se renovando e ele é aquilo que ele come. E a gente também. O animal que já está idoso já, né? Com 8 anos de idade já é considerado um animal idoso, né? No caso dos cães. Um porte grande com certeza. Um porte pequeno talvez não. Os seus são um porte pequeno talvez não seja tão idoso assim. Tá, mas já está caminhando para a terceira idade. Isso daí. A parte de alimentação muda alguma coisa ou não? Ou segue normal ali? Ou existe algo específico? Ó, isso aqui, quando se atinge uma certa idade, é ideal caprichar nisso aqui. Tá. Ou não? Tá. Essa é uma outra coisa que a indústria conseguiu fazer muito bem através de marketing, né? Criar rações específicas. Né? Então, a ração do idoso, a ração do adulto, a ração do... tem ração para raça. Isso mesmo. Pelo amor de Deus. Aí você olha os ingredientes, é a mesma coisa. Não muda nada. Isso é marketing para vender mais caro, sabe? Então, assim, se você der uma alimentação adequada, carnes, vísceras e ossos crus, a mesma coisa que o filhote come, é a mesma coisa que o adulto come, é a mesma coisa que o idoso come. Não muda nada. A não ser se o cachorro tiver alguma, como eu falei, uma doença específica, aí você vai ter que adaptar, né? Por exemplo, um animal que tem uma doença renal crônica. Quando o animal tem uma doença renal, o rim está doente, a gente precisa maneirar na quantidade de fósforo. Né? O rim tem dificuldade para metabolizar esse fósforo. Então, por exemplo, ossos já não é interessante, porque o osso tem muito fósforo. Então, se o animal tiver uma doença renal, não é legal dar fósforo para ele. Então, assim, se tiver uma doença específica, um animal idoso, é bom a gente adaptar. Mas um animal idoso, saudável, ou então que tem algum problema, tem problema intestinal, tem um problema cardíaco, ou até câncer, a dieta padrão, crua com ossos, entra muito bem. Tá? Agora, se o animal come uma dieta cozida ou ração, aí realmente, quando é filhote, aí muda na questão do cálcio e do fósforo. A suplementação de cálcio e fósforo muda. Mas quando consome ossos, não muda, porque os ossos já têm um balanço perfeito entre cálcio e fósforo. Entendi. Caramba, ou seja, quando a dieta é adequada, não tem muito mimimi, é aquilo. Né? Você vê que está adequado quando não precisa intervir. É aí que você vê que está adequado. Por exemplo, você é uma dieta cozida sem ossos. Tá bom, então você vai ter que suplementar cálcio, obrigatoriamente. Peraí, se eu tô tendo que suplementar cálcio, é que tá faltando alguma coisa. A dieta não tá perfeita. Entendi. Com a crua com osso, você não precisa suplementar cálcio. O que você mais gosta da sua profissão? O que você fala assim, puta, isso aqui é sensacional. Eu amo minha profissão por causa disso aqui. Eu sei que tem deve ter milhares de coisas, mas assim... Não, como cirurgião, é o ato de salvar o animal ali. Que nem eu falei. O animal, ele tá morrendo. Aí você chega ali, você intervém, você faz negócio, você salvou o animal. Se não fosse por você, aquele animal tá morto. Isso aí, como cirurgião, é muito gratificante. Você vê depois o animal vindo no retorno todo feliz e fala, caramba, aquele animal ia morrer se não for por minha causa. Eu salvei a vida dele. Naquele caso que você falou. É um dos casos, mas já teve vários. Então, assim, como cirurgião, é isso. É salvar a vida do animal, literalmente, naquele instante. É muito legal. E com o que eu trabalho hoje com nutrição, é exatamente o que você falou. Caramba, por sua causa, eu mudei a dieta do meu cachorro curou uma doença, eu gastava muito dinheiro com remédio, gastava dinheiro com dermatologista, gastava dinheiro com exame, meu cachorro se coçava o dia inteiro, aí por sua causa eu faço a consulta com a pessoa, ensino ela fala, caramba, meu cachorro hoje não se coça mais, melhorou a saúde dele, obrigado.
você fala, caramba, eu fui responsável pela mudança daquela vida também. Deve ser mesmo, prazeroso, né? E com a internet... Muda, né? A gente muda a vida das pessoas, claro. Porque imagina, uma pessoa com um animalzinho que é querido pra caramba, né? A pessoa ama o animal em casa ruim, a pessoa vai trabalhar triste, claro. Preocupado, não desenvolve no trabalho. Algo mais preocupante também porque a pessoa já tem esses problemas familiares. Claro, ansiedade, depressão. E ela vê o cachorro doente, a vida dela piora. E a vida dela piora, a vida da mãe dela piora, a vida do irmão dela piora. Porque a gente influencia todo o meio, todo o ambiente. Né? Então, quando você ajuda a melhorar a saúde do animal, você está melhorando a saúde da família inteira. Como você falou, a pessoa às vezes tá triste, ansiosa porque o animalzinho tá doente. O animalzinho melhora, a vida dela melhora. Né? E quando a gente muda a nossa vida também, que nem eu mudei a minha dieta, eu mudei a minha saúde, eu impactei minha família também. A minha prima tá indo pelo mesmo caminho, minha mãe tá indo pelo mesmo caminho. Então, quer dizer, a gente impacta o mundo mudando a gente, né? Dando exemplo. Né? Isso é gratificante. É muito gratificante. Muito gratificante. E o que você menos gosta? Existe algo que você não gosta? Que eu menos gosto? Na profissão fala, poxa vida... Se eu pudesse, eu não faria isso aqui, mas eu sou veterinário, eu tenho que fazer. Cara, quando eu era recém-formado, era muito ruim, porque ganha muito pouco dinheiro, é muito desvalorizado, você dá plantão por miséria. É mesmo? Nossa, assim, veterinário recém-formado sofre, cara, ganha muito pouco. Fica 5 anos, a faculdade é cara, você fica 5 anos estudando, você se forma, às vezes você não ganha nem o que você pagava de mensalidade, é bizarro. Mas, depois com o tempo, né, você vai trabalhando, vai se esforçando, você consegue crescer na profissão. Mas o começo é complicado. Talvez o que eu menos goste é justamente o que eu falei no início, cara. Que a profissão, ela foi cooptada por indústrias, cara. Tá, entendi. É complicado, entendeu? Assim, tem 2 grandes indústrias, né, farmacêutica e alimentícia, que parece que tomou conta ali do ambiente acadêmico, que coloca na cabeça dos profissionais, como se fosse uma doutrinação mesmo, aquelas ideias, e a pessoa se forma repetindo aquilo e não consegue parar para pensar e abrir a cabeça e mudar de opinião, sabe? A pessoa tem dificuldade de mudar de opinião, não consegue olhar por outro caminho. E aí, esse é um pouco chato, assim, os colegas que pensam assim, sabe? Que não conseguem e às vezes até criticam, entram lá no meu Instagram e me xingam e falam um monte de coisa. Eu adoro porque gera engajamento, tá? Então, haters, continuem. Adoro vocês. Mas é chato, né? Você vê aquela pessoa ali e fala, puta, o cara é veterinário e ele tá falando isso pros clientes dele, quer dizer, tá passando informação errada pros clientes dele. Deve ser horrível mesmo. A gente já tá quase finalizando aqui já, nosso bate-papo tá incrível, meu. Tô aprendendo pra caramba, meus conceitos sobre cuidados de cachorro mudou, foi lá pra cima. Que bom. Hoje eu vejo que eu tenho déficit em cuidar dos meus cães, na parte da alimentação. Da parte da alimentação. 90%. Mas prometo que vai melhorar, viu, meus bichinhos? Daqui a pouco eu vou abrir a porta para eles entrarem aqui. Sobre os cães poderem dormir com... Você tem um Glock lá, né? Tem um cachorro. O Glock, ele fica do lado de fora da casa, do lado de dentro? Não, ele fica dentro... Na verdade, ele fica onde eu tô. Onde eu vou, o cachorro vai. Ele dorme contigo ou não? Ele dorme no quarto, mas no... Não na cama? Não, no chão. Eu coloco um edredomzinho no chão, ele dorme em cima ali do edredom. Entendi. Na cama, não. Primeiro porque ele é um cachorro grande, solta muito pelo, ele é um macho, como eu falei, solta esmegma, eu deixo ele ser cachorro, né? Ou seja, meu cachorro rola na grama, meu cachorro rola no cocô de vaca. Ele não cheira perfume, né? Então não é legal ter um cachorro desse na cama com você, não é agradável. Ele tá sempre com a pata suja de terra, porque eu tenho quintal de terra. Então não, ele não sobe na minha cama, nem no sofá de jeito nenhum. Mas mesmo a pessoa que tem um cachorrinho pequenininho, frufruzinho, bonitinho, eu não gosto da ideia de dormir na cama. Não é que não pode, pode, mas eu não gosto da ideia, porque a pessoa, involuntariamente, ela não vai permitir que o cachorro se suje. Ela não vai. Ela vai sair com o cachorro. Aí o cachorro vai ver a grama. O cachorro vai querer rolar na grama. Ela vai falar, o quê? Vai dormir na cama comigo? Não vai. E não deixa. Isso é involuntário, cara. Verdade. Porque você sabe que ele vai subir no teu travesseiro. Você não vai deixar ele se sujar. Você não vai deixar. Então a pessoa acaba deixando o cachorro muito limpinho quando ele dorme na cama. Isso é um problema. Tem a questão também que atrapalha o sono. Atrapalha o sono. Isso é comprovado. Você dorme com o cachorro na cama, o seu sono é atrapalhado, o dele também.
Não é o de sono de qualidade. Tem Porque um malefício, mexe, né? o outro mexe, aí um cutuca, outro cutuca. E aí você fica acordando, não é legal. É um a mais, né, na cama. É uma mais na cama, exato. Então, atrapalha às vezes a vida do casal ali, né? O casal quer ter intimidade, tá um cachorro ali, pô, também não é legal. É verdade. Não é? Tem esse lado os meus também. não dormem, eles dormem no sofá, mas Que pô... bom. Agora o problema é que a pessoa às vezes pega filhotinho, acostuma a dormir na cama, e depois pra tirar é um sacrifício. O cachorro acostumou. O nosso primeiro, que é o Tião, quando nós pegamos ele, a gente deixou ele dormir uma vez na cama, né? Porque ele tava pequenininho e tal, enfim. E aí, beleza. Aí, ó, tá atrapalhando a gente. Como você mesmo falou. Atrapalha o casal. Aí colocamos ele para dormir na sala. Não, colocamos ele na sala e deixamos lá, fechamos a porta. Mas esse cachorro aí, ficou maluquinho, maluco. Aí, eu e minha esposa, aí eu falei para ela, ó, é questão de tempo. Deixa ele lá que ele vai cansar. Rapaz, quando deu 1h da manhã, esse cachorro não parava. Quem cansou foi a gente abriu a porta e deixou. Aí no segundo dia, não, hoje ele vai ter que ficar lá, hoje nós vai, nem que ele fique a madrugada, nós vamos trabalhar aqui. É isso. Sem dormir. Fizemos isso. É isso. Ele conseguiu abrir, subiu do sofá, abriu o vitrô, empurrou a tela tela do mosquiteiro, pulou para fora da casa, deu a volta e foi lá na janela e ficou chorando na janela. Nossa. Aí que noite, Deus. hein? Aí o que aconteceu? Aí a gente teve que acordar, enfim. Aí colocamos ele de novo para dormir no quarto e não subir na cama, né? E aí, beleza. Aí durante a semana o que a gente fez? Dorme você na cama, eu vou dormir na sala. E aí eu tive que dormir na sala uns dias para ele acostumar a dormir na sala. E aí eu levantei e fui pro quarto e ele ficou. Aí foi uma benção. Boa ideia. Mas eu vou falar. Aquele dia eu também não dormi, porque Sim. eu falei, ele vai começar a arranhar a porta e eu não sei mais o que faço. Esse é o problema de acostumar o cachorro no quarto, falou, na né? cama. Tem que desde filhotinho ensinar o que é correto. Né? Mas, como você falou, tem que insistir. Não pode ter dó. Né? Mas deu muito certo. Hoje eles dormem na sala, lá no sofá. Na verdade, eles dormem na caminha agora, né? E muito bem, mas eu vou falar, foi difícil. Foram 3 noites aí bem tensas, assim, que a gente fala, meu Deus do céu, que a gente vai fazer com esse cachorro agora que ele não deixa e nós não queremos que ele acostume mais ainda a dormir na cama. Mas foi assim, ó, fica a dica, tem que persistir que dá certo. Persiste. Né? E tinha uma outra parada também que ele fazia, que agora eu não vou lembrar. Ele fazia uma... na hora de fazer as fezes e o xixi. Uhum. Ele fazia por todos os lugares da casa. E aí eu peguei um lugar que ele fazia, molhei um jornal e coloquei... E deu muito bem. E aí ele acabou fazendo no jornal. Existe alguma... Além disso, existe alguma outra coisa? Isso é bom, né? Pra mim funcionou. Uhum. Pra que o cachorro pare de fazer xixi dentro de casa ou em todos os lugares na casa. Tá. Existe alguma técnica assim, ó? Faz isso que pode dar certo. Existe? Tem. Eu, particularmente, não tenho experiência com isso, porque todo cachorro que eu tive tinha quintal. Ele fazia no quintal, ou eu passeava e fazia na rua. Mas o ideal é, desde filhotinho, desde que você pega o cachorro, você limitar ele em um espaço. Então você compra aquelas grades igual de criança, sabe? Certo. Que limita. E aí você limita ele num espaço com bastante tapetinho. E aí ele vai fazendo no tapetinho. E aí você vai colocando cada vez menos tapetinho, colocando sempre longe do lugar que ele come. Então, por exemplo, vamos supor que ele está limitado nessa sala. Comida naquele canto, tapetinho naquele. Certo. Para ele fazer... Porque ele tem a tendência de urinar e defecar longe de onde come. Isso é natural dele. Certo. E aí primeiro você começa com vários tapetinhos. Aí depois você vai diminuindo a quantidade e colocando... O cachorro vai começando a associar e a aprender a fazer no tapetinho. Quando ele tiver aprendido, aí você consegue liberar ele para outros cômodos da casa para ele aprender. Então tem algumas técnicas. Eu não tenho tanta experiência com isso, mas existem. Dá uma confinada ali para ele ir acostumando a fazer Exato. xixi. Se você soltar, chegar ele, chegou em casa, fica solto na casa, ele vai mijar a casa toda. Então é interessante começar confinado. Vai ficar só na área de serviço por uns dias, com os tapetinhos, para aprender. Aí depois você vai liberando ele, dando acesso aos poucos para casa. Interessante. Certo. Cara, então finalizando aqui o nosso bate-papo, meu, incrível. Esse cara, eu sabia que ele ia vir, ele já estava mudando o meu modo de pensar sobre o tratamento com os cães, no caso os meus 2 animaizinhos, né, o Tião e o Tufão. E agora com esse bate-papo aqui, meu, agora a mente expandiu, ferrou. Fico feliz. E é bom saber, porque agora eu vou realmente cuidar dos meus bichinhos como tem que ser cuidado. Sim, eles vão ter saúde. Ter saúde de verdade. Tô bastante satisfeito. Muito obrigado mesmo, cara, por você
desprender do seu tempo. Lá eu sei que você tem as suas atividades como veterinário e deixou lá o seu canto para poder vir aqui passar toda a sua experiência para mim e para o pessoal que está em casa. E só tenho a agradecer, cara. Gratidão mesmo, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo lá no Insta. Passa até o seu Insta aí para o pessoal te seguir lá. Pessoal, vocês vão... Eu vou te falar. Sensacional o Insta desse cara aqui. Se você tem um animalzinho em casa lá, vale muito a pena estar seguindo ele lá, o Tauan, porque o que ele fala lá, eu vou falar para você, muda nosso pensar e nossas atitudes aí com relação aos animaizinhos. É diferente do que a maioria fala, né? Exatamente, exatamente. Por isso que no começo eu falei que você era um cara um tanto polêmico, porque ele realmente fala o que tem que ser dito, pô. Né? Eu falo o que eu penso. Exatamente. Meu, muito obrigado. Deus abençoe por você ter desprendido do seu tempo e deixa o seu arroba aí pro pessoal que tá em casa. Eu que agradeço aí o convite. O meu Instagram é Tauan Simal. Eu vou deixar aí, não vou deixar. Coloca na descrição, vou né? Colocar na descrição. E aí lá no meu Instagram tem o link lá da bio que você vai ter acesso ou para agendar uma consulta online ou para adquirir o MAC, que é o Manual de Alimentação Carnívora, o meu curso para você aprender, né, ter autonomia, né, entender como alimentar o seu cachorro da maneira adequada. E é isso. É isso muito aí, obrigado. Cara. Eu que agradeço. Pessoal, não esqueça de nos seguir aí nas redes sociais. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Deus abençoe. E é isso aí, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Valeu? Valeu.